Então, gente, boa tarde. Agradeço a presença de vocês, né? Agradeço o convite, Márcio. Márcio é mais do que um colega, né? Márcio já é um amigo, né? De tantas vezes que ele já se encontrou em eventos. O último foi em Portugal, não foi, Márcio, que ele se encontrou. E é um prazer estar aqui. Aqui é a terceira vez que eu venho. Vim para dois eventos do Congresso de Filosofia da Religião e agora para expor esse, né? Dividindo com o Marcelo, que é um colega também de longas datas, desde a graduação, passando aí mestrado, doutorado, né, Marcelo? E a gente está então dividindo esse tema, né? Tá certo? Então vejam, gente, o que eu vou apresentar aqui para vocês é um pouco do que eu estou de fato trabalhando. É, é um tema que eu estou me debruçando nesses últimos tempos, sobretudo depois do doutorado. Então, por exemplo, o trabalho que eu vou apresentar sobre John Milton é um pouco de um resultado de uma pesquisa de pós-doutorado que eu fiz. E no caso eu fui para Locke também porque esse é de fato o objetivo talvez, né? Porque então para explicar um pouco do que vai ser a minha exposição, eu queria explicar um pouco da minha trajetória. No mestrado, eu comecei estudando Locke, tá certo? E aí eu fiz um trabalho e tal sobre Locke, virou até um livrinho, eu trouxe aqui quem quiser, um livro sobre a tolerância em Locke. E aí o que foi que aconteceu? No doutorado, eu resolvi estudar um outro autor, por quê? Porque Locke falava dele, né? Locke escreveu uma obra de filosofia política muito famosa, tá? Uma das principais obras do período ali, pelo menos obra política ali ao lado, na Inglaterra, ao lado do Leviatã do Hobbes, são as duas obras mais importantes, os dois tratados sobre o governo do Locke e o Leviatã do Hobbes, tá certo? O que é que acontece? Acontece que ali, no primeiro dos dois tratados, né, são dois tratados sobre o governo, no primeiro dos dois tratados, o Locke ele escreve contra um autor do período ali do século XVII, da primeira metade, que é chamado Robert Filmer. Robert Filmer é um autor assim obscuro, a maioria das pessoas nunca ouviram falar, mas naquele calor ali da pesquisa, eu fui então ver quem é esse tal de Robert Filmer, além de ter lido o que Locke falava dele, né? Para Locke escrever sobre um cara, assim, o cara deve ter dito alguma coisa, né, que foi importante. Então, aí, ao ser levado a pesquisar sobre o Robert Filmer, e isso eu fiz na maior parte do tempo no doutorado, eu entendi por que Locke escreveu contra o Filmer, né? Na verdade, porque Filmer ele era um grande crítico daquele pensamento que estava ali sendo gestado, do final do reino de Elizabeth. Assim, como é um tema assim, a gente tem que falar sobre questões históricas, né? Então, veja, no final ali do regime do reino de Elizabeth, do reino elizabetano, e aí entrando Jaime, depois Carlos, foi gestado um certo tipo de pensamento que a gente poderia dizer que era, na época foi chamado de republicano, era um pensamento republicano, mas tinha diversas características, como por exemplo, tinha uma característica de defesa de participação popular, enfatizava o papel do parlamento, sobretudo naquela briga, aí que está surgindo a briga na Inglaterra entre o parlamento e a coroa, justamente nesse período, tá certo? E também uma visão sobre a religião, né? Muito forte na época, porque a religião, como eu estava conversando um pouco aqui antes, a religião ela tem a ver com essas discussões, né? Uma forma de você se relacionar com os problemas políticos era justamente falando da religião. E aí o que é que acontece? Acontece que entre as obras que o filme escreveu, eu vou acabar falando muito dele aqui, apesar de não estar lá, e até deixei isso mesmo de propósito, entre as obras que o filme escreveu, ele escreveu uma obra sobre o Milton, tá certo? E qual foi a obra que ele escreveu sobre o Milton? Foi uma obra que tentava refutar algumas obras que o John Milton escreveu ali no contexto da Revolução Puritana de 1640, tá certo? Milton foi uma pessoa que se envolveu muito com isso, com os acontecimentos revolucionários e pós-revolucionários ali do período, escreveu muito sobre isso. Depois ele adentrou para o governo, foi uma espécie de chanceler, tá certo, do governo da República de Cromwell e tal. E aí o que foi que aconteceu? Ele escreveu dois livros, John Milton, que refletia precisamente aquele período. Um justificando a execução do Charles, do Carlos I, e uma outra criticando um outro autor chamado Salmácios, que é Cláudio Salmácios, era um pensador, um autor francês tal, que tinha ligações com as coroas, né? Porque aí nesse esquema, nesse contexto, as coroas elas estavam envolvidas. E aí o Cláudio ele foi contratado, né, pela nobreza inglesa para escrever um livro em defesa do rei, tá certo? Com a ideia de restaurar a monarquia na Inglaterra, toda essa história, tá certo?
E aí o que foi que o filme, o Milton fez? Milton escreveu contra Salmácios também. Então ele escreveu uma primeira obra, a tradução é A Tenência de Reis e Magistrados, foi traduzido, tem até inclusive aqui pela Martins Fontes, está traduzido essas duas obras. E daí o Salmácios escreveu essa obra em defesa do rei, Defesa Régia, e o Milton escreveu uma outra obra contradizendo, na verdade, tentando refutar os Salmácios. E aí o que é que acontece? Nesse contexto, o que era filme? O filme era um monarquista, tá certo? E que tomou posição ali. Qual foi a posição dele? Era criticar todos aqueles que defendiam esse tipo de tema, como, por exemplo, governo por contrato, possibilidade de dissolução dos governos, defesa de que o parlamento era superior à coroa e etc. Alguma essas ideias elas vão reaparecer aqui durante a minha exposição. Tá certo? Então, aí o Milton, o filme escreveu contra o Milton, né? Observations concerning the original of government upon Mr. Milton, tal, que é justamente essas duas obras, tá certo? E aí, quando eu fui ler esse pequeno opúsculo, muito pequeno, assim, tipo 10 páginas, não é muito interessante porque os pontos que ele vai falar do Milton, que ele vai tentar refutar no Milton, são justamente questões que apareciam no Locke depois. E aí isso, de certa forma, corroborava, não só no Milton aqui, porque é a exposição, mas ele escreve contra o Hobbes, contra o Grossio, contra os jesuítas, calvinistas, e etc. E todos esses temas eram temas que depois apareciam no Locke de uma determinada forma. Então isso me levou a me concentrar um pouco nesses autores do período, com uma tentativa de compreender alguns elementos mesmo do pensamento da filosofia do Locke, tá certo? Então, essa minha exposição aqui talvez seja a primeira tentativa então de juntar esses dois autores, até que ponto seja possível, né? Juntar esses dois autores, ou seja, o Milton está escrevendo ali na primeira metade do século XVII, né? A gente vai tentar aí dar conta de um período dos tratados ali da Inglaterra, que é cerca de 40 anos, a 50 anos, porque o Milton está escrevendo ali na primeira metade, 1640, 49, que foi quando o Carlos foi executado, 1651, por aí. E o Locke vai escrever essas obras mais ou menos na década de 80, tá certo? Então, quando o Locke escreve, ele escreve para refutar filme que tinha refutado os republicanos, tá certo? E ao fazer isso, ele acaba trazendo para a discussão aqueles conceitos, aquelas ideias que já estavam sendo defendidas anteriormente. Então, até eu falava, né? Eu lembro que eu falei isso na minha defesa, que Locke ele não é tão original desse ponto de vista. Na verdade, ninguém é muito original ali, né? Porque as ideias elas já estavam sendo defendidas, é, elas já haviam sido gestadas por diversos autores que são de escolas diferentes, entendeu? Por exemplo, jesuítas, né, calvinistas, né, os presbiterianos da Escócia, jurisconsultos da Holanda, como por exemplo o Gross, está tudo misturado. E Locke, na segunda metade, ele absorve tudo isso. E é interessante que Locke ele não cita ninguém. Até o Agnaldo não está aqui, mas ontem ele estava perguntando se Locke conheceu Milton. Eu disse, se conheceu, eu não sei, do ponto de vista pessoal. Eu penso que talvez não, né? Porque quando Locke começou a escrever, o Milton já estava bem idoso, morreu. É, ele morreu quando Locke era muito jovem, então eu penso que não o conheceu. Mas, claro, conheceu as obras. Agora, por que Locke não cita quase ninguém, além do judicioso Hooker, né, que era um autor lá que escrevia uma obra que era muito aceita, um tratado sobre a política eclesiástica, que o Richard Hooker escreveu. E então esse cara era um pouco aceito por todas as divisões que existiam na Inglaterra, mas por exemplo, calvinistas, ou jesuítas, ou presbiterianos, ou puritanos, isso era muito complicado você citar pessoas assim. Por quê? Porque era uma disputa política, ideológica e religiosa muito forte. E se Locke fizesse isso, ele se comprometia. E aí, só que quando você sai, você conhece o pensamento do Locke, e aí você vai estudar os autores desse período, você vai ver que, na verdade, Locke tinha pleno conhecimento desses autores, que, na verdade, ele faz uso, muitas vezes, desses autores, e que não cita por até uma questão estratégica, tá certo? Então, eu estou falando, na verdade, esse preâmbulo é só para dizer o que me levou a fazer esse tipo de estudo, tá certo? Então, veja, então vou direto agora aqui, eu escrevi um texto para isso, né, para essa exposição, vou comentar algumas partes do texto, vou ler algumas partes, vou comentar um pouco como o Marcelo fez, e aí como eu dividi o texto entre basicamente duas partes, a primeira parte sobre o Milton e a segunda parte sobre o Locke, então a gente faz a primeira parte do Milton, e depois a gente dá um intervalozinho e volta para finalizar sobre o Locke, tá certo? Então veja,
Os dois autores, tanto Milton quanto Locke, eles enfrentaram revoltas civis, né, eles estiveram envolvidos, né, nisso. O Locke, na revolução que foi chamada, que não foi uma revolução, mas os acontecimentos que levaram à deposição do James II, né, que ficou chamado como Revolução Gloriosa, e o Milton era completamente envolvido no cenário da primeira revolução, que é a Revolução de 1640, a Revolução Puritana, tá certo? Então ambos se envolveram diretamente com isso. Como eu já falei para vocês, o Milton escreveu essa obra, né, para se posicionar sobre o período. Locke também escreveu uma obra para se posicionar sobre isso, que é os dois tratados sobre o governo, tá certo? Só que aí tem um problema, que Locke não, que o Milton ele se envolveu muito mais, né, porque ele teve cargo depois no governo do Cromwell e etc. O Locke não chegou a tanto, né, apesar de uma influência muito grande, né, sobre o contexto político inglês, porque Locke ele era próximo de um político muito famoso da época, que era chamado Shaftesbury. Shaftesbury era um político muito famoso e que fazia parte de um agrupamento que foi chamado Whig. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas era esse Whig ele acabou se tornando o Partido Liberal da Inglaterra, tá certo? Então a Inglaterra era basicamente dividida entre duas, né, do ponto de vista político mesmo, não religioso, entre dois grandes agrupamentos, os Tories, que era o pessoal mais conservador, tá certo? Monarquista, etc., e os Whigs, que eram os mais liberais, defensores da tolerância, etc. E o Locke ele tem um envolvimento muito grande com os Whigs, participava, virou uma espécie de secretário desse Shaftesbury, tá certo? Então, ambos estiveram envolvidos nesse clima, tá certo? Ambos eram, por exemplo, defensores do parlamento, né? O parlamento como a casa do povo, o parlamento como a sede do poder e não a coroa, tá certo? Além disso, tem uma outra coisa, que os dois autores também são próximos. Além dessa coisa de defender a tolerância, a dissolução dos governos, e etc., você tem uma outra coisa também, que tanto Milton quanto Locke escreve contra autores patriarcalistas, tá certo? Porque o Salmácios, que eu falei aqui, ele era um autor patriarcalista. O que é um autor patriarcalista? Pra vocês terem uma ideia, não sei se vocês já viram falar sobre isso. É o seguinte, é quando você deriva a autoridade política, quando você deriva não, quando você entende que a autoridade política, no caso a autoridade monárquica, ela se assemelhava à autoridade do pai, né? Por isso que era o patriarcalismo. E aí, professor, mas o que é que isso tem a ver com religião? Não tem a ver, porque isso aí ele vai pegar na ideia do Adão como o pai da humanidade e tal, e aí você, os primeiros patriarcas, aquela coisa toda, e aí você faz uma linha até chegar ao rei. Então o rei, como Adão, né, que a quem foi dado o poder por Deus, ele deveria governar também como um pai. Então, tanto o Salmácios quanto o Filme eram autores patriarcalistas, sobretudo o Filme, né, que escreveu uma obra intitulada O Patriarca, uma obra referência do período, tá certo? Então, eles têm todas essas características, tá certo? Que são características muito próximas, tá certo? Então, vou ler uma parte aqui, só para a gente concluir essa introdução. Por sua vez, a filosofia de Locke segue uma atenuação da importância da religião como elemento fundamental da sociabilidade. Isso é importante, e na verdade a tese que eu vou falar aqui, veja, o Milton, ele praticamente ele nem entra muito nessa questão da religião ou não, mas só que para Locke é diferente, né? E aí o que eu percebo é o seguinte, que em Locke essa importância da religião nos assuntos políticos vai diminuindo, que acaba sendo uma tendência do século XVIII, ou seja, você compreender os assuntos políticos de forma mais secular, mais laica, sem recorrer tanto à religião. Então, no Milton não. Milton ele recorre o tempo todo, ele está citando os evangelhos, está citando o Antigo Testamento, Locke isso vai diminuindo, mas mesmo assim Locke tem os tratados sobre a tolerância. Então, o que eu quero discutir, o que eu vou discutir aqui no final é justamente isso. Eu vou mostrar como se dá essa relação entre política e religião no Milton, partindo desse contexto dessas duas obras, e depois eu vou mostrar como se dá no Locke, mostrando que em Locke, por exemplo, você tem espaço para os ateus, sociedades ateias, sociedades idólatras e etc. E depois você tem, por uma necessidade histórica de corrupção moral do homem, você tem a necessidade da religião. E quando você vai para o âmbito da religião, você aí não tem uma única religião verdadeira, porque a religião para Locke ela se estabelece no âmbito da crença, que talvez é um pouco diferente daquilo que aparece no Bailey, né? Porque para Locke, religião é crença, praticamente crença. Então todo mundo se divide, não importa se você é idólatra, se você é pagão, não importa. Está todo mundo no âmbito da crença e crença é diferente de conhecimento. Então está todo mundo nivelado.
Tá certo? Então, a religião se torna importante no Locke por quê? Porque a partir do momento que os homens, a humanidade, ela se corrompe, e a corrupção não é uma corrupção como vai aparecer no Milton, porque no Milton também aparece um pouco, mas isso de maneira mais frágil, tá certo? Porque no Milton a corrupção é aquela corrupção agostiniana, do pecado original, tá certo? Você tem um pecado original, os homens se corrompem e não podem mais viver em sociedade por causa dessa corrupção. O conceito de queda, perfeito, o conceito de queda. Aí é importante, né, a moralidade, então, se estabelecer por meio da religião e do governo. Locke não. O que leva os homens a se corromper em Locke é a propriedade. Porque o que é que o Locke vai dizer? Que no início todo mundo vivia bem, no estado de natureza, sem Deus, tal, sem ninguém, tá certo? E quando você tem a propriedade, aí gera o dinheiro, a desigualdade começa a surgir, e os homens, né, não observam mais a luz natural, não tentam mais compreender as coisas por meio da luz natural, que seria a razão para compreender a lei de natureza, que essa lei de natureza é o que estabelece o que é certo e o que é errado do ponto de vista geral da moralidade, tá certo? Então, a partir desse momento, que você tem essa corrupção que é gerada pela propriedade, pela desigualdade, é que a religião se torna importante, tá certo? Só que aí o que é que a gente vai vendo? Vai vendo que, por exemplo, no segundo tratado que o Locke escreveu, praticamente não tem espaço para a religião. Não tem. Isso é até um problema, tá certo? Porque faz com que Locke seja entendido, por exemplo, como um autor que não tem um sistema, que escreveu obras no mesmo período, mas as obras não têm muito a ver uma coisa com a outra. Porque, por exemplo, ele escreveu uma carta sobre a tolerância em 1689 e publicou os dois tratados também em 1689. E nos dois tratados não há nenhum espaço para a religião, ele nem cita a religião, fala de Deus assim como o autor da lei de natureza, tal. Só isso, tá certo? Então o que a gente percebe é isso, é que em Locke as questões políticas elas vão se esvaziando da necessidade do debate religioso, que é uma tendência que vai culminar no século XVIII. Tá certo? No século XVIII praticamente não se recorre mais à religião para fundamentar a autoridade política, para fundamentar a sociedade. Mas no século XVII isso era fundamental. Tá certo? E aí, por isso, até está falando com o Márcio, tem esse livro aqui, a Bíblia Inglesa, as Revoluções do século XVII, do Christopher Hill, historiador marxista da Inglaterra. Tem várias obras, O Mundo de Ponta Cabeça, a Revolução de 1640. Tem essa aqui, a Bíblia Inglesa, as Revoluções do século XVII, que é fundamental. Por quê? Porque ele mostra justamente como as diversas facções políticas, que eram políticas, na verdade, se utilizava da religião como uma forma de estabelecer interesses de ordem política, não de ordem religiosa, tá certo? Então, basicamente, esse é o cenário que a gente vai ver, tá certo? Então, gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer aqui uma citação do Christopher Hill, que ele diz o seguinte, para a gente ter ideia, por que era importante se recorrer ao discurso religioso, né? Uma citação, não é dessa obra aqui, é de outra obra chamada Revolução de 1640. O Christopher Hill diz o seguinte, a igreja, durante toda a Idade Média até o século XVII, era algo de muito diferente daquilo a que chamamos hoje igreja. Guiava todos os movimentos do homem, do batismo ao serviço fúnebre, e era o caminho de acesso à vida futura, em que todos os homens acreditavam fervorosamente. A igreja educava as crianças, né? Nas paróquias de aldeia. O sermão do pároco era a principal fonte de informação, não tinha internet, não tinha nada disso, né? Então, o sermão do pároco era a principal fonte de informação sobre os acontecimentos e problemas comuns e de orientação da conduta econômica, tá certo? Uma outra parte aqui dessa citação é o seguinte, a igreja defendia, pois, a ordem vigente, e aí aqui é importante, tá certo? E a igreja aqui, no caso, é o anglicanismo, tá certo? A igreja defendia a ordem vigente, pois o que era importante que o governo mantivesse o seu controle sobre esta agência de publicidade e propaganda, tá certo? Então, veja, o anglicanismo foi criado dessa maneira, a gente sabe a história, né? O rei lá queria se separar, então foi criado. E, a partir desse momento, ela se torna, de certa forma, uma espécie de uma agência de propaganda mesmo, onde os párocos, né, os religiosos, eles divulgavam a ideia do rei, a ideia da monarquia, aquilo que era interessante para a monarquia, tá certo? Então, por esse motivo, era que era necessário você se envolver de um modo ou de outro nas discussões religiosas. Então, toda a discussão política no século XVII passa necessariamente por uma discussão
de ordem religiosa. Não tem como fugir, tá certo? Então, depois dessa introdução, eu vou me concentrar um pouco mais sobre aqui o pensamento do filme, tá certo? Essa primeira parte eu escrevi aqui, eu pus o título de A Linguagem do Debate Político e Religioso sobre a Sedição, porque tudo isso, do ponto de vista do Milton, toda esse se debruçar sobre a religião vai ter um objetivo, qual é o objetivo? Justificar a revolução, justificar a sedição popular, por isso que tem lá revolução no tema, né? Depois disso tudo ele vai tentar justificar justamente isso, a revolução do parlamento, do povo e etc. Então eu pus justamente isso, a linguagem do debate religioso, porque é uma espécie de linguagem mesmo, ele se utiliza da religião como uma linguagem para justificar as ideias políticas, tá certo? Então agora eu parto disso. Antes disso, eu parto justamente da tese do filme, né? Porque é filme que vai lá falar sobre isso. Então, em uma obra muito famosa do filme, do período, que é chamado Patriarca, o que é que o filme faz? Ele observa o seguinte: existem duas fontes religiosas da onde emanam essas doutrinas da sedição. Lembrando, o filme está escrevendo ali no período que o parlamento estava fazendo a guerra contra a coroa, tá certo? E ele vai dizer o seguinte: quais são essas duas fontes? Ele observa que as fontes são duas. Primeiro, a teologia escolástica. Na verdade, o que ele vai dizer é o seguinte: ó, toda essa ideia de que o povo pode fazer revolução, matar os reis, destituir os governos, vem da própria teologia escolástica, tá certo? E isso é absorvido, né, que começa lá no século XII, se é absorvido aqui no século XVII, no contexto do final do XVI para o XVII, por duas correntes religiosas da época. Quais são as correntes? Primeiro é o jesuitismo, sobre a perspectiva da Contra-Reforma, Bellarmino, Soares e etc. Essa é a primeira fonte. Aí na Inglaterra você tem um autor chamado Robert Parsons, que ele também, ele digamos assim, ele é o jesuíta inglês que está defendendo isso também, porque era importante para a época. Sabe por quê? Porque como o catolicismo estava perdendo força na Inglaterra, e um dos motivos que ele perdia a força era justamente por causa da reforma, e que os reis apoiavam a reforma, porque a igreja era a igreja do rei, para divulgar as ideias, a propaganda da monarquia, da casa de Stuart, tá certo? Então, diante dessa perspectiva, era interessante para os católicos defender a causa do povo, porque defendendo a causa do povo, você enfraquecia a coroa, tá certo? Enfraquecendo a coroa, você dava maior oportunidade para que os católicos pudessem, de repente, fazer um rei na Inglaterra. Então, isso era uma estratégia, tá certo? Então, isso foi levado muito a cabo pelo movimento jesuíta na Inglaterra. E a outra fonte é o seguinte, é o calvinismo que chega na Inglaterra por meio da Escócia, dos protestantes escoceses, que são os presbiterianos, tá certo? Sobretudo o John Knox e o George Buchanan, que são dois protestantes ali do período final do 16 para o 17, e eles estão também trazendo essa ideia. Qual é a ideia? Da sedição popular, da revolução, de que se os governos não cumprem com aquilo para que foi, os governos que eu digo, os governantes, o monarca, não cumprem com aquilo para que foi postos lá, por exemplo, se eles desobedecem às leis, se eles estabelecem tirania, o povo pode se revoltar, tá certo? Então essas são as duas fontes. E aí o filme ele vai mostrar justamente isso. Ele é muito arguto quando ele faz isso, porque, veja, teve uma obra, não sei se vocês conhecem, não sei se o Márcio ou o Marcelo ou os outros conhecem, mas tem uma obra chamada Politicráticos, que é de 1159, John Salisbury. Já ouviu falar? John Salisbury escreveu uma obra que ele fala o seguinte, eu vou citar aqui uma passagem do livro 7 dessa obra. É justo, diz o Salisbury, é justo para o público que os tiranos sejam assassinados e o povo seja libertado para a obediência a Deus todas as vezes que os reis se tornarem tiranos e não obedecer às leis de Deus. Veja, isso é uma ideia justamente da desobediência. A desobediência civil ela surge justamente assim. Então, todas as vezes que os governantes, os reis, eles não seguem a lei de Deus, por exemplo, se ele decreta alguma coisa de ordem religiosa, que aquilo ali ela ia de encontro àquilo que se entendia como a lei de Deus, como a verdade da religião, os homens não eram obrigados a obedecer. Né? Ali você abre precedente para desobediência, tá certo? E isso aí foi seguido, por exemplo, na Suma Teológica, do Tomás de Aquino, questão 96, artigo 4, a gente lê o seguinte,
As leis dos tiranos, o problema é sempre o tirano. Toda vez que você governa acima das leis, você se torna necessariamente o tirano. Isso aparece também ó, no Tomás de Aquino. Olha o que Tomás de Aquino diz. As leis dos tiranos que levam à idolatria ou qualquer outra prática contrária à lei divina, de modo algum é lícito observar tais leis. Nesse caso, complementando aqui a ideia, né, o doutor Angélico, o homem não está, volto a citar o Tomás de Aquino, obrigado a obedecer às leis. Se, como se disse, pode resistir-lhe sem escândalo ou prejuízo. Tá certo? E aí o que é que o filme vai ver? O filme vai ver que é justamente no próprio seio do cristianismo, da teologia católica, que nasceria aquele que ele chamou de opinião vulgar. O que seria a opinião vulgar? A opinião vulgar seria aquela que diz o seguinte, que o poder emana do povo, o povo dá o poder aos governantes, aos reis, ao parlamento, etc. E no primeiro momento que esses representantes do povo descumprem aquilo, descumprem as leis, descumpre o contrato, quebra o contrato que foi feito entre o povo e os governantes, o povo pode o quê? Desobedecer, né? Pode fazer uma revolução, pode dissolver os governos, tá certo? Então, o filme ele via isso justamente como algo que vem da teologia da teologia católica, tá certo? E que chegou na Inglaterra por meio dessas duas perspectivas, dos jesuítas e dos calvinistas, né, a partir dos presbiterianos e que influencia os puritanos na Inglaterra. Os puritanos eram quem? Eram os não conformistas. Pode falar. Nessa literatura que você leu, existe alguma discussão desses teólogos acerca das passagens bíblicas, já que é uma teologia baseada na palavra, que dizem que toda autoridade emana de Deus? E se um determinado homem, mesmo envergando a tirania, está no poder, é porque Deus assim permitiu. Se toda autoridade e poder emana de Deus, na verdade, aquele homem tem que ser tolerado enquanto Deus assim permitir que ele esteja lá. Como é que eles resolvem isso? Ou eles passam batido? Não, eles vão citar. Inclusive, a gente vai passar por algumas passagens disso. Por exemplo, a passagem de Deuteronômio 14, 17, que trata justamente disso, quando Moisés fala para o povo. E aí tem uma passagem que ele diz o seguinte, um dos temas de debate, né? Se ali naquela passagem de Deuteronômio, depois eu vou citar aqui, se ali, porque ali diz o seguinte, que Moisés ele fala e ele diz o seguinte, que o povo pode eleger aquele que Deus escolheu. Então aí isso vira um elemento de polêmica e de retórica, se de fato é uma escolha de Deus ou é uma escolha do povo. Então isso fica meio complicado, mas tem outras passagens assim, por exemplo, quando em Samuel, quando o povo vai lá e pede para pôr um rei conforme as outras nações. Aí você está vendo o quê? Que foi o povo que escolheu. Aí você fica então uma questão de retórica. Em um caso como esse, Deus conforta o coração de Samuel, falando para ele, olha, não é contra ti, Samuel, isso o povo mesmo. se levantou. É isso mesmo. O povo se levantou contra mim, então eles receberam o que eles existe aí uma... Então, só que aí o que, é que a gente vai ver aí nessa passagem? Que logo depois que ele, né, tá bom, Samuel fica meio chateado, ele tem essa passagem, aí depois ele fala o que é que o rei vai fazer, né? Como é que o rei vai proceder. Ele vai dizer, ó, o rei vai ser um cara ruim, vai pegar as mulheres, vai pegar os seus cavalos, vai governar de maneira tirânica e etc. Então ali, só que aí o que é que você tem? Você tem essa passagem, só que isso é usado de maneira retórica pelas facções políticas, entendeu? De acordo com a conveniência. É o que, por exemplo, aí o Milton vai interpretar isso para dizer o seguinte, viu lá como é que o rei vai governar? De maneira tirânica. Vai usurpar tudo, vai usurpar as propriedades, vai usurpar tudo. E aí, por exemplo, outros autores que são absolutistas, no caso, está defendendo o absolutismo monárquico, ele vai dizer, não, que ali era o modo próprio do governo do rei, ou seja, ele tem poder sobre tudo. Tá certo? Então, fica nessa coisa. Agora, a questão é, como é que o Milton vai justificar isso depois? Eu vou entrar, mas ele vai justificar justamente recorrendo a diversas tradições religiosas. Os jesuítas, no caso, né, sobre essa perspectiva que eu já falei, que vem da teologia, e os puritanos, na verdade não os puritanos, né, propriamente, mas os presbiterianos da Escócia, que estavam defendendo também esse tipo de ideia, tá certo? Mas a grande questão é o seguinte, é que tudo bem, o rei, o governante, ele tem, já que ele, né, a priori, né, vamos supor que ele foi escolhido por Deus, então ele deveria ser obedecido. Mas todas as vezes que ele decreta algo que vai de encontro às leis de Deus, ele não é obrigado a ser obedecido.
Aí a grande questão, e o que é a lei de Deus? A gente vai, então, e o que é a lei de Deus? Não, a lei de Deus é a lei de natureza, né, de forma geral, né? A lei de Deus é a lei de natureza, porque a lei de natureza é o quê? É a lei que Deus escreve no mundo, que serve tanto para regular os corpos físicos, né, a relação dos corpos no universo, quanto também para regular os casos humanos. Então, pensem em uma sociedade, como a gente está aqui no paradigma do contratualismo, então você tem dois tipos de sociedade, uma sociedade natural e uma sociedade política. Essa sociedade natural, pelo menos para autores como o próprio Newton, como o próprio Locke, ela é governada por essa lei, que é uma lei racional, que os homens compreendem e tal. E aí, ao compreender essa lei natural, ele compreende a vontade de Deus. Tá certo? Então, veja, se um rei se torna tirano, ele está necessariamente indo, e eu não estou aqui defender, sem querer defender, na verdade, mas ele está necessariamente indo de contra aquelas vontades de Deus, que estavam ali que foram expostas pela lei de natureza, tá certo? Então, aí, nesse caso, você abre o precedente para a desobediência. E aí vai, né? Agora, aí, claro, isso aí vai ter outros desdobramentos, que, por exemplo, esses autores, eles punham a desobediência, por exemplo, o Buchanan, mesmo, George Buchanan, ele põe a desobediência no, é, dos magistrados inferiores, tá certo? Não para o povo em geral. E aí você tem um grande problema nisso, né? Agora o Milton não. O Milton ele vai pôr isso de uma maneira mais ampla, né? Que ele vai, na verdade, pôr a possibilidade de desobediência, de resistência, não nos magistrados. E aí é nisso que ele inova, ele vai estender para todo o povo. Então, todo o povo pode, né, quando os reis se tornam tiranos e vão de contra aí as leis, tal, todo o povo pode se revoltar e destituir, e inclusive matar, assassinar os tiranos, porque ele é um defensor do regicídio, tá certo? Dessa perspectiva. E aí ele vai justamente, então a questão então do texto bíblico se torna um elemento de retórica. Foi por isso até que eu falei da linguagem. É o modo como aquilo como as facções, os grupos políticos se utilizam da linguagem da religião. E aí é que está a grande questão, né? Então tem isso. Poderia compreender essa possível, essa teoria da desobediência civil como um possível marketing negativo, onde os intelectuais estão dizendo: olha, legisladores, criem leis executíveis que vocês cumpram. Senão, já existe uma doutrina que legitima o povo a se rebelar contra Cristo. Poderia entender assim? Pode ser também entendido assim, pode ser, até porque eles estavam publicando para todo mundo, né? Então, veja, quando o Buchanan, o John Knox, ou o Christopher Goldman, que é um inglês também, puritano não conformista, que também escreveu sobre isso no século XVI, veja, são religiosos, são homens da igreja, então aquilo está sendo distribuído para todo mundo. E aí, você falou uma coisa, porque é muita coisa, entendeu? Mas veja, isso aí você quer um outro problema, que é o seguinte, que nesse período aí está nascendo a ideia da democracia, de uma possibilidade de uma democracia. Porque na medida que você elege os parlamentares e o poder político, a supremacia do poder político, ele, pelo menos na defesa dos textos, sai da monarquia e vai para o parlamento, você, de certa forma, está elegendo uma forma de governo democrática, tá certo? E aí era o grande problema. Por quê? Porque os conservadores iam ter muito problema com isso. Primeiro, por essa visão mesmo de entender o povo como populacho, como aquelas pessoas que não estavam aptas para viver a democracia, etc. E aí eles vão fazer uso de Platão, por exemplo. Então, vão disputar Aristóteles. Até Aristóteles vai ser disputado para ver se Aristóteles era democrático ou não, ou monarquista. Por exemplo, o Filme escreveu uma obra sobre Aristóteles e fazia a leitura patriarcalista de Aristóteles, porque de certa forma é possível, tá certo? Porque Aristóteles parte lá do oikos, né? Aí vai a parte do ambiente doméstico, que ele vai dizer justamente isso, né? A família, a vila e a cidade. Então você, de certa forma, você pode fazer. Como você também tem outras leituras do Aristóteles mais democráticas, republicanas e etc. Mas o grande medo era esse, isso você falou de fato, o grande medo era esse, é que o povo se apropriasse dessas ideias e aquilo se transformasse, e aí no caso deles, dos conservadores, do pessoal que defendia, que a gente fala conservador não de um ponto de vista negativo, até para deixar aqui claro, estou falando conservador no sentido de conservar a ordem estabelecida, monárquica e etc. Então, esses autores,
eles viam muito problema nisso, porque, segundo eles, ele transformaria o governo em uma anarquia. E como já se viu o povo chegar ao poder e fazer o que quiser, dissolver os governos, matar os reis, etc. Então, veja, era algo muito grave que estava acontecendo. Inclusive, no nosso livro, né, o texto que eu traduzi, um professor italiano, até o Cesare Cutica, que ele me mandou justamente sobre isso. Ele mostrando como a democracia ela foi atacada nesse período, toda a perspectiva. E aí você tem a visão da igreja, por exemplo. Conversei, falei isso também com o Aguinaldo ontem, ele me perguntou algumas coisas, porque, por exemplo, os puritanos, eles atacavam fortemente a noção da igreja anglicana. Por quê? Porque era uma igreja ainda episcopal, tá certo? E o episcopado é uma estrutura um pouco autoritária, porque ela está fundamentada nos bispos e em uma autoridade. Então eles defendiam o presbiterianismo, tá certo? Que era uma religião muito mais popular, era uma forma de organização, um governo eclesiástico muito mais popular, porque agora você tinha os anciões, entendeu? Então não estava centrado na figura de uma pessoa, e por isso que os puritanos foram chamados de não conformistas, porque eles não aceitavam aquela estrutura da religião anglicana. E aí o que é que o pessoal entendia? Os conservadores, os que defendiam a supremacia da coroa, eles entendiam o seguinte, que o presbiterianismo, né, ele não era só uma concepção de organização do governo eclesiástico, não era só uma democracia dentro da igreja, porque a partir do momento que você transformasse a igreja em algo democrático, essa democracia também ia passar para a sociedade, tá certo? Então era uma coisa ligada com a outra. E aí já pensou naquela época, né, o populacho, a turba, a plebe e tal, são esses os termos que são usados, tá certo? É a multidão, o filme aceita aqui, a multidão, a opinião vulgar. E aí você vai para coisas assim mais amplas, por exemplo, de que essas pessoas elas são incapazes, por exemplo, os caras se utilizam até de questão mesmo de ordem epistemológica mesmo. O povo ele é incapaz de exercer o governo, o povo é incapaz de se comportar moralmente. Aí é por isso que a religião é importante. Por que a religião é importante? Porque ela dá essa estrutura, assim como eu entendo, e que eu acho que Locke também entende assim, eu vou falar depois sobre isso. A religião dá essa estrutura moral àqueles indivíduos que são incapazes, por diversas outras ordens, que depois eu vou falar, senão perde a graça, por diversas outras ordens, de se comportar de maneira moralmente, de, por exemplo, ser responsável pelo rumo do país, etc. Então era uma coisa muito importante para a época. Essa questão do assunto de poder do rei, né? Mas se esse mesmo rei foi escolhido por Deus, né? Como é que Deus poderia escolher alguma autoridade política que em algum momento fosse de encontro com a própria vez de Deus, que ele era de Deus? Então, já é contraditório. Liberdade, né? Já é contraditório. A liberdade é uma coisa simples, né? Ela não é física. Né? A liberdade é a ausência de entendimento. Né? Você já tem a história, não pode ter liberdade de acordo com o regime vigente. Ou seja, eles vaziam esse conteúdo romântico, né? Da liberdade. É uma coisa bem. Vai lá na física dos corpos, né? Depois dos corpos humanos, depois dos corpos do corpo livre. Então, também como o Hobbes entra aí também nessa discussão. Não, então, o Hobbes, ele era visto também como o autor da dissolução e da desobediência civil. Mas só que, veja, só que aí você tem uma grande questão, porque o problema é o seguinte, é que a origem do governo em Hobbes é por meio do contrato. E se eu digo que o governo tem origem por meio do contrato, eu assumo uma concepção da liberdade, da igualdade, e etc. E coisa que nenhum outro autor monarquista iria assumir, que os homens eram naturalmente livres e iguais. E o Hobbes não, os homens são livres e iguais, fundamentalmente. Inclusive ainda o Hobbes ainda deixa espaço para desobediência também. Todas as vezes que o rei ataca a pessoa, o rei não, o governante, tenta matar o indivíduo, você pode desobedecer mesmo no Hobbes. Ao estado de natureza. Então aí é por isso que o filme também escreveu contra Hobbes. E é interessante o texto do Hobbes, porque a gente às vezes vê o Hobbes como, né, o autor do absolutismo, aquela coisa, e é interessante que ele fala o seguinte: eu concordo completamente com a estrutura do Leviatã, mas discordo completamente das fundações. E o que é a fundação? Nesse sentido, a fundação é o contrato, a liberdade, a igualdade dos homens se reunirem e decidir viver numa sociedade política da forma como eles escolheram. E ainda existia um espaço para dissolução do governo, para desobediência civil, caso o governante atente contra a vida do indivíduo. Então você pode alienar todos os direitos, menos o direito à vida.
Isso é uma questão também de ordem religiosa, porque isso é uma das leis de natureza, que obriga os indivíduos a se autopreservar. Entendeu? Então ele pode perder tudo, menos a sua vida. Então, se o príncipe, se o governo ataca aquele indivíduo de modo a matá-lo, ele pode a qualquer momento resistir, segundo o Hobbes. Então ele foi visto nesse ambiente. Por isso que o Hobbes não foi utilizado como um fundamento do governo monárquico. Ele não foi utilizado, não foi o Hobbes que foi. Por isso que Locke não escreveu contra Hobbes. Porque, assim, quem está mais um pouco dentro desse ambiente teórico tal, assim, por exemplo, quem está começando a estudar Locke, vê Locke aquela coisa mais liberal, né? Parece que Locke está escrevendo contra Hobbes, mas não é. Né? Locke está escrevendo contra Filmer. Por isso que ele escreve contra Filmer, porque Filmer era de fato monarquista. O Hobbes, apesar de ter o espaço da monarquia, tudo é, é a monarquia. Só que aí você tem esses espaços, né? Você tem esses espaços. Aí o filme é. Outra coisa, Saulo, o Locke cita várias passagens. Você falou que o Locke não cita ninguém, né? Mas o tratado ele cita a passagem do Hooker, né? Então, mas foi, Né? mas foi isso que eu falei. Ele cita o Hooker. Mas só o Hooker. Por que ele citou o Hooker? Porque o Hooker escreveu uma obra que era aceita por ambos os lados, né? Ele cita dois autores. Não, estou dizendo autores, né? Tipo, ele cita o Hooker por isso. Cita um outro autor lá chamado Barclay. Mas, por exemplo, ele não cita nenhum jesuíta. Ele não cita os calvinistas, né, da Inglaterra, os puritanos, que eram. Entendeu? Não cita o Hobbes, ele não cita o próprio Milton. Tem uma passagem aqui que eu vou ler para vocês, que o Milton escreve sobre a separação entre igreja e Estado. Parece que o Locke fez um plágio. Parece um plágio, é sério. Que é muito parecido. E aí Locke ele não cita. Aí o que eu estava dizendo antes de falar isso foi justamente isso, que ele não se comprometia. Locke ele não queria se comprometer com esses grupos. Tá certo? Ele não se comprometia nem com. Por exemplo, ele não poderia jamais citar um jesuíta. O jesuíta, o catolicismo é altamente mal visto na Inglaterra, por todo mundo. Não é só por autores mais liberais, não, todo mundo. Ninguém via o catolicismo como algo bom, não por aquela questão lá do Belle e tal, da idolatria, nada disso, mas por um outro assunto. Depois a gente volta sobre isso. Mas ele não cita também, por exemplo, Newton, não cita ninguém. Então, assim, na minha ideia, ele faz isso de propósito. Porque aí ele esconde as fontes da ideia e não se compromete, entendeu? Em um ambiente daquele que os autores eram perseguidos. Lembrando que Locke teve um amigo dele que escrevia, fazia parte do chamado Algernon Sidney, viveu, contemporâneo, produziu junto com Locke, eram ligados também ao Shaftesbury, e o Sidney foi morto, foi morto enforcado, tá certo? Por causa de uma obra que escreveu contra o próprio filme. E aí um dos motivos que leva a Locke a ir para a Holanda, tal, a se refugiar lá por medo disso. Então, veja, isso levava o autor a ter muito cuidado, entendeu? Locke era um pouco medroso. Né? Tanto que ele foi para a Holanda. Ele não foi para a Holanda porque mandaram, ele foi lá, vou para a Holanda porque a coisa está ficando feia aqui. Então aí ele evitava de fazer esse tipo de citação. Aí o que é que está aí? Por isso que ele citou o Hooker, porque o Hooker era um autor tranquilo, todo mundo aceitava. Escreveu uma obra chamada Política Eclesiástica, falando tal justamente disso, da origem divina, da autoridade política, mostrando. Então era tranquilo citar o Hooker. Agora citar Milton, por exemplo, em um ambiente ali que está sendo gestada uma nova revolução, citar os jesuítas, que estão defendendo também a ideia de que o povo, por exemplo, o Bellarmino, Roberto Bellarmino, ele defende, né, você pegar a obra dele, das leis, ele defende de maneira clara que a origem da sociedade política é por meio de um contrato. Ele fala isso, a ideia do contrato não é uma ideia do século XVII, ela é anterior, ela é de origem religiosa. Tá certo? Então, mas ele, já pensou se ele citasse isso, ele se comprometeria. Então ele evita. Na verdade, isso aí é uma hipótese. Tá? Não, ele era um protestante, ele é um autor bastante famoso. Na época, hoje em dia, ninguém lê. Ele fez, na verdade, essa obra é um calhamaço enorme da política eclesiástica, são 2 volumes enormes. E era muito lido assim no período, mas lido por todo mundo. Ele transitava tranquilo. Então, aí é isso. Na minha visão é isso. Eu penso que Locke ele não se utilizava de forma proposital desses autores. E ao mesmo tempo defender essa Sim, mais aberta. mais aberto, popular e etc. É o quê?
Aí veja sobre isso. Então aí o filme ele vai falar o seguinte. Então qual é a fonte das ideias de dissolução agora no século XVII? São dois: jesuítas, né, da Contra-Reforma, e os calvinistas, né, sob a perspectiva de como foi recebida pelos presbiterianos na Escócia e que influenciou os puritanos na Inglaterra, tá? Então sobre os jesuítas, olha o que ele diz. Pautado. Desculpa aqui só tomar um pouco de água. Aí lá vai o filme. Desculpa estar falando mais do filme, mas porque, veja, está no período, eu leio o período por meio do filme, tá? É uma estratégia de compreensão. Isso aqui é uma estratégia. Então veja o que é que o filme diz. Os jesuítas, pautados nas verdades dos sutis escolásticos, Coleman's, que são aqueles que eu falei, o Tomás de Aquino, etc., o Salisbury, que já estava desenvolvendo essas ideias, então, nos sutis escolásticos, né? Pensam que o poder papal pode mais facilmente tomar o lugar real ao assegurar o avanço do povo sobre o rei. Assim, muitos súditos ignorantes têm enlouquecido nesta fé, de modo que um homem pode tornar-se um mártir de seu país, sendo um traidor para seu príncipe. Tá certo? Então ele entendia como uma estratégia. O Papa quer destronar o rei, porque o rei expulsou os católicos da Inglaterra, estabeleceu o protestantismo. Então, qual é a forma? Não, vamos enfraquecer o rei, porque enfraquecendo o rei, o Papa ganha espaço novamente. Então, segundo o filme. Por outro lado, os puritanos, né? Então, o que ele fala dos puritanos? Tem cunhado a nova distinção dos súditos entre realistas e patriotas. Então, quem são. Até a ideia do patriotismo também está nascendo aí. E que você vê, os dois lados disputam a mesma palavra. Por exemplo, o que é que o filme vai dizer? Que a pessoa se torna Marte sendo um traidor do seu príncipe. Tá certo? Então, veja, está dizendo justamente o contrário. Você vai trair, porque essa é a visão do catolicismo, que eles chamavam papismo. E qual é o grande problema? O problema é o seguinte, que na medida em que você é adepto do catolicismo, você, na verdade, está filiado, está, de certa forma, ligado a uma autoridade política estrangeira dentro do próprio país. Esse é o grande problema deles. Todo mundo na Inglaterra, com os papistas, com os católicos, é isso. O Papa é uma autoridade política, tá certo? Então, veja. Por isso que a solução era a Igreja Nacional. Aí, se você enfraquece essa igreja, aí o Papa poderia voltar, tá certo? Então, veja, a mesma coisa. O povo é o traidor do país. E a mesma coisa que os puritanos. Os puritanos, então, fez essa relação. Realistas e patriotas. Quem são os realistas? Os realistas são os defensores do rei. E quem são os patriotas? Os patriotas são eles, os puritanos. Por quê? Porque eles defendem o povo. E o povo está organizado aonde? No parlamento. Então, ao defender o parlamento, ele estava justamente sendo um patriota, tá certo? Então tem cunhado essa nova distinção dos súditos entre realistas e patriotas, com o objetivo de submeter o rei ao parlamento, cujos representantes seriam os verdadeiros defensores da nação, tá certo? Então é a partir daí que Filmer ele percebe que isso estava acontecendo e faz isso. Então, e aí o que é que isso vai acontecer? Ele vai dizer que tudo isso, que no caso dos jesuítas eu não vou trabalhar aqui, até porque não é o objetivo, o Milton não tinha nenhuma relação com a igreja, era protestante, inclusive o Milton, ele, apesar de ter concepções religiosas que são heterodoxas, mas ele sempre esteve ligado ao anglicanismo, né? Defendendo uma reforma dentro do anglicanismo que afastasse o anglicanismo da Igreja Católica, do ponto de vista das práticas e até do sistema do governo eclesiástico, como eu falei antes, entre presbitérios e episcopado, tá certo? Então não vale a pena, até tem um texto sobre isso, mas para falar dos jesuítas fica para uma outra oportunidade aí, né, Márcio? Então vou me concentrar mais sobre aquilo que ele chama. É o que? Já marca aí. Então o que é que ele vai dizer? Ele vai pegar naquilo que ele chama a disciplina de Genebra. Inclusive, os autores até falavam que querem transformar a Inglaterra numa nova Suíça, os cantões, tal, que é o cantão da Rainha Elizabeth, entendeu? Porque justamente a visão que eles tinham era justamente isso, que isso vinha do calvinismo, tá certo? E aí o que é que acontece? Na instituição da religião cristã, na segunda edição, latina de 1543, é o que você tem a primeira edição, é o Calvino depois, o que é que acontece? Os protestantes começam a ser perseguidos,
em vários países da Europa, tal. Aí o Calvino, ele faz uma correção, na verdade, faz um adendo, algumas modificações na instituição da religião cristã, e ele adiciona uma parte que é o seguinte, eu vou citar aqui uma parte do Calvino, é o livro 4, capítulo 26 e seção 32. Para quem quiser ir lá depois, ele diz o seguinte. E veja, o que o Calvino vai fazer é justamente reafirmar aquilo que os escolásticos já tinham dito, tá certo? Ele diz o seguinte, eu vou citar o Calvino. Há sempre um limite na obediência devida aos superiores, ou, mais exatamente, uma regra que deve ser sempre observada. Tal obediência não deve nos afastar da obediência devida a Deus, sobre cuja vontade todos os éditos reais e constituições devem estar contidos, e sob cuja majestade deve se rebaixar e humilhar todo o poder. De forma secundária, veja o que Calvino diz, devemos estar sujeitos aos homens, que têm preeminência sobre nós, mas somente sobre a autoridade de Deus. Se as autoridades ordenam algo contra o mandamento de Deus, devemos desconsiderá-la completamente, seja quem for o mandante. Escrevia o Calvino, tá certo? Essa ideia ela chegou na Escócia, antes até do que na Inglaterra, esse tipo na obra de um autor escocês, não sei se vocês conhecem o George Buchanan, um autor ali do século XVI. Né? Ele escreveu uma obra de Juri Regni Apud Scotus, que era para falar sobre a questão da sucessão ao trono da Escócia, tá certo? E aí, nessa obra, ele diz o seguinte, que o povo tem a liberdade de depor os seus príncipes. E uma outra passagem aqui, que eu também vou citar do Buchanan, ele diz o seguinte, ó, na verdade, Buchanan defendia veementemente o direito do povo depor um rei que se tornasse um tirano, o qual pode ser compreendido, e aí eu cito, como aquele cujo poder é, em todos os aspectos, ilimitado, sem nenhuma limitação legal e sem estar submetida à judicatura reconhecida. Para Buchanan, em uma evidente situação de tirania, era mais do que justa a obrigação do povo depor o tirano, ainda que seja por intermédio da violência e do seu assassinato. Isso era defendido por um homem da igreja, entendeu? Que escreveu isso. Então veja que tipo de coisa, de obra que levava à sedição popular, à revolta das pessoas, etc. Porque a partir daquele momento que um determinado grupo entendesse que um rei, um governante, ele tinha caído na tirania, você tem uma justificativa religiosa dos religiosos da igreja, que, como eu falo... Uma questão. Eu sei que é uma coisa que entender, mas em que grau, qual é o parâmetro, além de talvez alguma, sei lá, cultura, qualquer coisa de vários, mas qual é o parâmetro para dizer esse rei agora não está na vontade de Deus? Esse é o problema. Esse é o grande, não, esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Parece que Deus está dormindo comigo. Alguém que em algum momento vai contrariar a Deus. Porque o problema é que você tem que também ter um critério claro. Tem um critério. Chegar você dizer, olha, agora você é seu rei, você é meu rei, mas você não é mais o cara que cumpre a lei de Deus. Você tem que matar com a nossa pau. Não, assim, o critério era, assim, um critério mais simples, que eu poderia dizer, mas, assim, isso foi um grande problema. E o problema é que justamente o filme coloca, por isso que o filme é importante. Ele não é importante porque ele defende o patriarcalismo, aquela coisa toda. Não, isso é muito datado, né? Apesar que serve um pouco para entender a sociedade patriarcal e tal, mas isso é datado. Agora, qual é a importância do filme? É que ele vai pegando esses argumentos, tá certo? Ele vai mostrando como vai sendo gestados todos esses argumentos nas diversas tradições, seja na tradição do direito natural, né, com grossos, etc., seja na tradição religiosa. Mas, uma primeira resposta poderia ser dita assim, que todo aquele que transgride as leis. Então, isso acontecia muito na Inglaterra, por exemplo. Você ali na primeira metade ali dos anos 20 aos anos 40, você tem diversas situações. Por exemplo, impostos que era cobrado do nada, entendeu? Sem aprovação do parlamento. Você tem o caso, por exemplo, do ship money, que era um dinheiro que era, na verdade, que os donos de navio tinham que pagar para a coroa. E aí o que acontece? Carlos, primeiro, ele pega, do nada, ele pediu uma grana ao parlamento. Desculpe pela linguagem. Ele pediu convocou o parlamento, convocou o rei, né, e pediu tal, aí o parlamento não liberou.
porque o parlamento tinha esse poder, essa moeda de troca. Aí o que é que ele fez? Ele baixou esse imposto que já existia, na verdade, ele baixou não, ele ampliou para toda a Inglaterra. Aí, na concepção do parlamento, isso era você desobedecer às leis civis. E aí, qual a questão, a relação entre a lei civil e a lei de Deus? É o seguinte, aqui a lei civil, ela na verdade é simplesmente uma aprimoração da lei de natureza. Por exemplo, ela vai legislar coisas que a lei de natureza não vai legislar. Porque a lei de natureza é algo mais geral, assim, ó, não mate, entendeu? É obrigado a cuidar da sua prole, é esse tipo de coisa, não deve roubar as pessoas, assim, são leis bem gerais. E as leis civis, elas são estabelecidas em consonância e concordância com essas leis. Tá certo? Então, por exemplo, a questão da tirania era isso. Todas as vezes que o governante ele começa a legislar coisa, por exemplo, no caso da Inglaterra, sem o aval do parlamento, comece a desobedecer às leis. Aí são vários casos, tem a petição de direito, aí, muitos, aí você, né, esse cara então se tornou um tirano. Por quê? Porque ele começa a estabelecer coisas que não foi aprovado pelo parlamento. O Carlos fez isso, ele tem até um período lá que é chamado de o reino pessoal, o reinado pessoal, que ele fica 8 anos ou um pouco mais sem chamar o parlamento. E aí ele começa a governar, por isso que era o reino pessoal, apenas de acordo com sua vontade. Esse cara virou um tirano, porque não convoca o parlamento no entendimento, era o poder superior, e começa a estabelecer, a legislar e a executar as coisas de acordo com sua vontade. Mas aí isso aí ainda é mais complicado, assim, uma resposta assim, mas é mais complicado, porque aí o filme vai justamente. Esse é o problema que o filme coloca. Quem é que vai julgar se alguém é tirano? Como é que a gente julga isso? Tá certo? Aí fica um pouco de retórica, mas de maneira geral a gente poderia entender isso. É todas as vezes que o governante ele usurpa as leis oficiais, a lei da nação. E os ingleses eles tinham, eu já vou passar só para finalizar isso. Os ingleses eles tinham uma tradição muito forte do ponto de vista das suas leis, a Carta Magna e etc. Então, e essas coisas elas eram levadas muito a sério por ambas as facções, por ambos os grupos políticos. Até uma das ideias que a Inglaterra sempre se permaneceu forte era justamente isso, que não importa quem estivesse no poder, a ideia era sempre que a Carta Magna era a carta fundamental, fundante da nação, todo mundo tem que obedecer. Então, se um rei, um governante começava a se desviar, opa, virou um tirano, a gente pode. E aí são várias tentativas, são muitas na história da Inglaterra do século XVII, de acusar de tirania e tentar fazer a dissolução dos governos. Não sei se responde, mas é por aí, mas é mais complexo. Um pouco mais realista, esse discurso já surge de uma necessidade de justificar a deposição do reino. Sim. Se precisa justificar o que você já está querendo fazer. Construir algum discurso onde permitir fazer isso sem estar ferindo a lei de Deus. Isso. Não, é isso que eu digo, é uma retórica, né? São os interesses. Mas assim, sem querer defender a causa parlamentar dos puritanos, do Cromwell e tal, que aí juntava tudo, eram vários grupos, tem os Leves, os puritanos, o pessoal do parlamento, eram muitos grupos, né? Mas sem querer, né, então defender, mas veja, um governo, um rei que para de convocar os parlamentos e fica 8 anos sem convocar o parlamento, legislador, é algo um pouco complicado, né, para uma nação que tem o parlamento como tradição. Porque para o inglês o parlamento era uma tradição, entendeu? Que foi, né, sendo feita tal, por tempo. Então, agora é assim, é um pouco de retórica mesmo. Não tem como fugir um pouco dessa retórica aí, ela está presente. Só, mas, por exemplo, você deu um exemplo Uhum. de uma questão, nesse exemplo que você dá, de o rei, quando ele desobedece, sei lá, na criação de um imposto um dia também, Isso. por exemplo. Que não foi aprovado pelo parlamento. Ok. Aí, então, mas isso é uma questão que me parece bem no campo da política. Isso. Aí você pode, para fazer a explicação disso do teológico, você tem que fazer um exercício. Na Bíblia. Como você tem que dizer, não, então está aqui que o poder civil é do poder do povo. Ok. Mas, por exemplo, você poderia ter um problema, por exemplo, sei lá, um rei que descumprisse uma coisa da igreja, qualquer. Aí entraria, sei lá, no campo religioso propriamente. Então, sei lá, o rei que não guardou, sei lá, digamos que fosse uma tradição guardar o dia santo. Pronto. E o rei não guardou o dia santo. Uhum. Ele pode ser cobrado? Pode. Por isso também? Por isso. Porque aí na verdade, ele estaria agindo contra a verdadeira religião.
E aí ele poderia também ser, porque aí é justamente daí que parte a desobediência, né? Então todas as vezes que o governante tenta estabelecer algo na religião, então por exemplo, deixar de seguir um dia santo, tal, que tinha que parar, queira ou não queira uma inovação religiosa. E aí se o rei faz isso, ele pode ser desobedecido, tá certo? Do mesmo modo, seguindo as mesmas ideias e etc. Aí, isso, na verdade, é o ambiente, né? É o ambiente do contexto, tá certo? E aí tudo isso culminou com a morte do rei Stuart, do Carlos I, em 1649, né? E aí é interessante que não sei quem já assistiu aquele filme lá do Cromwell, que quando o rei é assassinado, ele pega a cabeça aqui, mostra que era um homem como qualquer outro. Porque a ideia era que e aí também uma coisa de ordem religiosa e política, né? Que os reis, ele era uma espécie de Deus na Terra, né? Ele foi instituído, ungido, acho que alguém falou isso aqui ontem, ser ungido por Deus e etc. E aí justamente o que o Cromwell vai fazer aqui, era um homem como outro qualquer que perdeu a sua cabeça, como qualquer outro poderia perder. E que aí o Milton vai dizer, não, ele perdeu justamente. Por que ele perdeu justamente? Porque ele desobedeceu, ele transgrediu as leis da nação, que são fundamentadas nas leis de natureza, que são estabelecidas por Deus, e aí, portanto, estabeleceu uma tirania. E como todo tirano, né, ele deve ser o quê? Deve ser desobedecido e, se for o caso, morto. Né? Aí, esses autores que falavam isso, eles foram chamados de regicidas. Né? Então, por exemplo, Milton, além de ser defensor da dissolução popular, ele era defensor do regicídio. Ele defendia que o povo poderia, de fato, matar os reis todas as vezes que os reis se degenerassem em tirania, tá certo? Então, assim, os puritanos reassumem e avançam as teses de Calvino, né? A respeito dos limites da obediência aos príncipes e defendem uma concepção democrática de igreja que poderia influenciar a organização política, como a gente tinha comentado aqui, tá certo? Então, a ideologia puritana encontrou uma ampla possibilidade de intervenção na ordem política, instituída no conturbado regime de Carlos I, quando efetivamente o clima de estabilidade e sedição tomou conta de toda a Inglaterra, dando início à Guerra Civil, que, como eu falei, causou a morte do rei em 1649. Aí o que é que acontece? Causou a morte do rei, o rei morreu, aí isso gerou em toda a Europa um clima de desconfiança, né? Porque, veja, se isso aconteceu na Inglaterra, depois aconteceu na França, né? Então poderia acontecer em qualquer lugar, se tornou algo muito perigoso. E aí é que entra o Milton, tá certo? O Milton, então, escreve essa obra, Tenência de Reis e Magistrados, depois a defesa do povo inglês, para justificar a dissolução do governo, né, a morte do rei, o regicídio, ou seja, a revolução. E aí o Milton ele vai fazer isso recorrendo a essas fontes que eu já tinha dito para vocês, os puritanos, né, a fonte puritana presbiteriana do John Knox, do Buchanan, do próprio Calvino e etc. Por exemplo, no final dessa obra, A Tenência do Reis e Magistrados, ele vai mostrando como as diversas tradições religiosas trabalharam com essa ideia, certo? E aí, o Milton ele diz o seguinte, ele vai tentar então misturar a relação da política com a questão religiosa. Então, como é que você tinha a origem, a sociedade política no Milton? Né? Então, Milton é um pouco também contratualista, como os outros autores que eu tinha dito. Né? Ele organiza, primeiro ele vai dizer que os homens vivem numa sociedade natural, depois que eles organizam uma primeira comunidade pré-política, simplesmente para manter a segurança dos indivíduos, e depois eles estabelecem um governo. Tá certo? Esse governo, porque é diferente isso, né? Veja, não é todo contrato que cria um governo. O contrato pode criar uma sociedade política diferenciada do mundo natural, da sociedade natural. O governo é uma outra coisa, é um outro contrato. Esse outro contrato é chamado de trust, em alguns autores, que o Locke também faz uso. Por exemplo, o Hobbes não tem o trust, mas em Locke tem, que é a confiança, né? E você então confia aquele governo para um rei, para um grupo de homens seria uma aristocracia, ou então para todo mundo uma democracia, ou então uma mistura dos três governos, e aí daria uma república, etc. Mas são dois contratos, tá certo? E a ideia é que justamente esse contrato limitava as funções
limitava as funções dos governos, tá certo? Então, veja, derivar, ler uma parte aqui do texto para a gente entender. Então, derivar a origem do governo civil e os mecanismos de sua limitação era uma estratégia em contradição direta com as teorias que alegavam a naturalidade do governo real e a hereditariedade da transmissão desse poder, né, que é justamente o que os patriarcalistas faziam. Eles fundamentavam a autoridade do poder em Adão. Né? Tem uma passagem, até eu vou ler aqui, Gênesis capítulo 1, é aquela que Deus dá o mundo a Adão e dá a terra tal, para fazer uso sobre os animais. Vocês conhecem essa passagem? Gênesis? E aí o que é que esses autores, os monarquistas patriarcalistas vão fazer? Ó, dizendo, dizer, tá vendo ali? Deus então deu um mundo para Adão. Isso tinha um problema muito grave, porque era o seguinte, era o problema da propriedade, que estava surgindo ali, da propriedade, até pelo ambiente mesmo capitalista, mercantil, que estava nascendo ali. Então, veja, esses autores, quando eles afirmavam isso, eles negavam que os indivíduos comuns pudessem ter propriedade. Por quê? Porque tudo pertencia ao rei, haja vista que o rei é um descendente de Adão e Deus deu tudo a Adão, tá certo? Então, isso é um dos elementos da coisa, tá certo? Então, continuando aí, segundo Milton, essa forma de governo, ao centralizar o poder nas mãos de um único governante hereditário, torna o súdito uma espécie de escravo do rei, podendo ser comprado e vendido. E contra as teses do direito divino dos reis, foi isso aqui que eu falei, né? Que Deus estabelece uma forma de governo, príncipe, etc. Milton alega que seria um absurdo admitir que os reis devam resposta apenas a Deus, né? E aí era a grande questão. O rei não deve resposta ao povo, o rei deve resposta simplesmente a Deus. E aí o Milton ele tenta a todo momento inverter isso, e dizer que na verdade o poder Deus deu ao povo e não ao rei. Que a doação do Gênesis não foi uma doação simplesmente a Adão, mas foi uma doação a toda a espécie humana, né? Porque isso era necessário para a própria preservação e manutenção dos indivíduos, tá certo? Então, ao contrário dessa máxima, Milton traz à luz diversos exemplos da história sagrada, da história romana e etc. Eu não vou entrar muito, até tinha comentado com o Márcio, não foi, Márcio? Um pouco, o texto é um pouco maior tal. Eu não vou entrar muito nessa coisa do argumento político. Ficar mais uns argumentos de ordem religiosa, que é por conta aqui do nosso encontro, tá certo? Então, veja, um dos pontos que vai, das passagens que vai mais levar acirrar o debate é justamente Deuteronômio, como eu tinha comentado, 17, 14, que é justamente lá quando Moisés fala, né, para o povo e tal, e estabelece as leis, né, que o Deuteronômio justamente significa justamente isso, as leis, né, sobre as leis, tal, a lei do rei, de como se deve se estruturar o reino de Israel, tá certo? Então, essa passagem é exemplar, vou ler aqui uma parte, e bastante disputada, né? Todo mundo disputa essa passagem, ela é importante, seja por realistas e republicanos. Então, o que é que ela diz, a passagem? Eu vou lá na Bíblia, no Deuteronômio 17, 14. E lá nós encontramos o seguinte: quando tiveres entrado na terra que o teu Deus te dará, foi aquilo que você tinha comentado, não foi? Vocês dois. Quando entrares na terra que teu Deus te dará e tiveres tomado posse dela, e nela habitares e disseres, eu constituirei um rei sobre mim. Veja, eu constituirei um rei sobre mim. Eles vão pegar tudo isso, é importante, entendeu? Aí, continuando. Como tem todas as nações ao redor. Elegerá, a palavra elegerá, aí é que vem o outro problema. Depois disso, ó, elegerá aquele que o Senhor teu Deus tiver escolhido do número dos teus irmãos. Aqui era um elemento grande de discussão, de disputa, porque você tem termos, assim, pelo menos nas traduções que eu vi, são sempre muito próximas disso aqui. Elegerá e escolherá, que era tudo aquilo que eles queriam, ou seja, o povo escolhendo, o povo dizendo quem é que são os seus governantes, e estaria na Bíblia, certo? Então, veja, por essa citação, muitos autores leram que Deus, na verdade, queria que o governo fosse um governo republicano, onde o povo escolhesse. E aí, outros autores não. Por exemplo, Milton, Milton não. O filme, depois ele volta para essa mesma passagem para dizer que não. Não foi não. Na verdade, foi Deus que disse. Deus disse, vai ser esse, e o povo simplesmente aceita. E aí vira uma questão de uma retórica, tá certo? Mas era importante para a época, tá certo? Então, a esse respeito, aí o que é que o Milton vai falar sobre essa citação do Deuteronômio?
Milton assevera que é encontrado nas Escrituras que o título e o justo direito de reinar e depor com respeito a Deus são uma e a mesma coisa, visível somente no povo e dependente apenas da justiça e do mérito. Fim da citação. Isso é da Tenência de Tenore, Reis e Magistrados, tá certo? Fim da citação. Então, assim, diferentemente dos defensores do direito divino dos reis, que alegam serem os reis estabelecidos pela providência divina, Milton inverte o argumento em defesa de que, na verdade, o direito de eleger ou depor um rei, bem como de escolher e alterar a forma de governo, é uma ação que está em acordo com o desígnio divino, tá certo? Essa é a inversão que ele faz. E aí, depois disso, aí ele volta a uma outra passagem da Bíblia, agora dos juízes. Eude e Eglon. Né? Porque o que acontece? Vocês sabem, Juízes capítulo 3, versículo 12 a 23. Tem uma passagem ali que é o seguinte, que os israelitas, eles foram de certa forma anexados por uma outra tribo que é chamado os Moabitas, né? Moabitas. E está nessa passagem aí. E aí o que acontece? Os israelitas começavam a pagar impostos para o rei Egon, né, que tinha anexado todas as tribos de Israel. E aí chega um momento que, em um desses pagamentos de imposto, os israelitas enviam um cara chamado Eude, né? Algumas bíblias aparecem com Aode ou Eude. E aí o que ele vai? Ele vai lá, leva o dinheiro para pagar os impostos, e aí depois ele chama o rei aqui, o Egon do lado, e diz, tem um presente aqui que eles mandaram para você. É uma propina. Aí o cara fica, não, aí eles entram. Aí eles entram numa sala e o que acontece? Eude mata Egon. Eu vou chegar lá. Não, porque o povo pode... Não, sim, entendi o que você falou. Mas a ideia que o Milton está trazendo, ou seja, o povo pode... o povo, no caso aqui, o Eude está representando o povo, ele pode assassinar quem? O príncipe se tornou um tirano que governa injustamente, um governo ilegal. Se a gente levar isso aqui a sério, o Temer está ferrado. Mas entenderam? Aí ele faz uso disso. Então eu vou citar aqui a passagem para a gente entender melhor, porque eu só expliquei um pouco para a gente ver. Então, seguindo esses mesmos caminhos, porque na verdade essas passagens das escrituras são as que pegam mesmo, né? Que eu estou fazendo que é da disputa. Então, seguindo esse caminho das escrituras, o grande exemplo é justamente a história de Eude e Egon, narrada nos Juízes, como eu comentei, 3, 12, 23. Milton compreende que Deus, aí a interpretação do Milton, Deus inspirou a Ode, ou Eude, contra os demandos do rei Eglon, assassinando-o em sua própria casa. Egon era um rei usurpador, né? Que ele não era legítimo, pois conquistou o povo de Israel, reinando sobre ele por 18 anos. Entretanto, para Milton pouco importava se ele era um rei nativo ou um forasteiro, a questão não é essa. Né? Mas porque e aí eu cito Milton, nenhum príncipe é nativo se não professa governar pela lei. Quando ele mesmo subverte as leis, breaking, né, quebrando todos os pactos e juramentos que lhe davam direito à sua dignidade, eram os laços e alianças entre ele e o seu povo, o que difere um rei forasteiro ou um rei inimigo. Então, não tem diferença. Se você é um rei legítimo ou se você é um usurpador, não tem problema. A questão é se o governo usurpou as leis. Usurpou as leis, os desígnios das leis, então o povo pode se revoltar. E aí, como é que você tem isso? Você tem isso aqui, no exemplo da Bíblia. A Ode vai lá e mata o rei Moabita. Nesse caso, um pouco daquilo que você perguntou, né? Nesse caso do juízo, ainda tem assim, um agravante em favor do povo, né, do povo hebreu. Uhum. Deus tinha ordenado que não houvesse mistura, que todos aqueles que estivessem no que era a terra prometida, toda aquela população nativa deveria ser eliminada. Isso não aconteceu. Então, assim, na verdade, tinha um aspecto também de matar esse rei, era retomar a obediência à ordem inicial. A ordem inicial. Que não tinha sido respeitada integralmente. Ainda mais complexo. Não, ainda é mais complexo, ainda é mais complexo. Agora, o Milton faz isso para dizer, olha, o povo pode matar os governantes. Tudo isso foi aquilo que você falou, a gente tem que obedecer, então não depende. A gente obedece até certo ponto.
quando você se torna um usurpador, ou então um rei legítimo, como você falou, existe exemplo mesmo da Bíblia que o povo pode ir lá e assassinar o tirano, o rei legítimo e tal, e etc. E aí ele faz uso, é interessante essa passagem, né? Esse livro é interessante. E aí, Milton vai, então, mexendo com isso. Então, o que é que a gente pode entender de tudo isso? Que a discussão de Milton é direcionada para os exemplos de resistência popular, né, que estão presentes em diversas situações. Por exemplo, ele cita, até estava comentando com Marcelo um dia desses, não foi, Marcelo? Eu estou trazendo os exemplos da Bíblia que são os que dizem respeito a gente aqui, mas, por exemplo, ele traz exemplo da história dos romanos também. Se existia uma lei no Império Romano que era chamada Lei Valeriana, porque foi estabelecida por um cônsul, Valério Publícola, né, a gente comentou, que o povo poderia matar o tirano a qualquer momento, tá certo? E aí, por exemplo, Brutus matou César, Calígula também foi morto, etc. A ideia era essa, de que se alguém se tornar tirano, ele poderia ser assassinado. E aí o que é que o Milton vai vendo aqui? Isso acontecia na Bíblia, isso acontecia em Roma. E Roma é sempre, queira ou não queira, é sempre um elemento, né? Ali para o século XVI, século XVII é um pouco de um exemplo para esses autores, tá certo? Então, a mudança de... então, aí o que é que acontece? Quando o Milton escreve esse livro, A Tenência de Reis e Magistrados, ele também escreve isso, e aí mais uma questão religiosa, ele escreve isso para ir de encontro ao posicionamento dos presbiterianos da época, né? Porque o que aconteceu? Os presbiterianos da época ali, quando viu que o rei ia ser assassinado, quiseram dar exílio ao rei. E naquela época a Escócia e a Inglaterra era tudo um único reino, porque, não sei se você sabe, mas, por exemplo, com o início da dinastia Stuart, o James I e VI, ele era primeiro da Inglaterra, mas ele já era sexto da Escócia. E aí ele unificou tudo em um único reino. E ele era escocês. Os escoceses eram os que mais defendiam a dissolução dos governos. Já falei aqui, o Buchanan, o John Knox, entre outros. E aí o que é que o Milton via? Pô, é agora que a gente vai matar o rei também, seguindo esses exemplos, vocês vão querer dizer que não pode, que é para fazer uma negociação com o rei, etc. Então ele escreve essa obra justamente para bater nos presbiterianos, do início ao fim. E aí ele vai pegar justamente o exemplo desses autores, dos protestantes, dos protestantes iniciais ali do século XVI, para mostrar que, na verdade, foram os presbiterianos que estabeleceram a doutrina da dissolução dos governos, da revolta, da resistência popular, e que, então, não teria muita justificativa naquele contexto em que o rei estava para ser julgado, os presbiterianos agora voltar atrás e querer defender o rei, entendeu? Existia um medo. Assim, alguns autores têm dito sobre isso, por exemplo, o próprio Christopher Hill, o Kent Skinner. O Kent Skinner, a gente comentou ontem, ele também... Quando você estuda esse período, inevitavelmente você tem que falar da religião, não tem como, né? Então, esses autores têm dito que era o seguinte, que os presbiterianos tinham medo que houvesse uma exaltação da democracia e da liberdade popular. Porque, mesmo eles defendendo tradicionalmente que o povo poderia se revoltar, quem era esse povo? Esse povo eram os magistrados inferiores. Isso é muito complicado, porque isso mexe também com o problema da representação. Os magistrados inferiores representavam todo o povo, e a partir daquele momento que ele toma uma determinada atitude, significaria, na verdade, a vontade do povo, tá certo? E é o que o Milton vai fazer justamente ao contrário. Milton acaba com essa distinção entre povo e magistrado inferior. Ele vai dizer o seguinte, desobedeceu às regras, se tornou tirano, então toda a nação, todos os indivíduos podem se revoltar contra o príncipe que se tornou tirano, né? Aí depois disso o que é que acontece? Aí ele escreveu essa obra, né, justificou o regicídio, etc. Aí os herdeiros do trono, né, encomendaram uma obra, literalmente encomendada ao Cláudio Salmaças, que eu tinha acabado de falar aqui para vocês, para escrever uma obra em defesa do rei, com o objetivo já de restaurar a monarquia. E aí ele escreveu a Defesa Régia. E aí, o Milton ele já estava ocupando um cargo no governo da Inglaterra, de chanceler, né, que ele era chefe lá de uma espécie de uma chancelaria, porque trabalhava com as relações internacionais da nova república e os outros governos da Europa, tá certo? E aí o que é que o Milton escreveu? Ele escreveu uma obra chamada Defesa do Povo, em inglês.
né? Enquanto o São Márcio da Defesa Régia, não, ele escreveu a defesa do povo inglês. Justamente agora ele volta a todos esses argumentos que a gente tinha trabalhado anteriormente e ataca de forma feroz. Feroz que eu digo, gente, só para vocês terem uma ideia, porque é feroz. Sabe como é que ele começa chamando o cara? Como é que ele escreve contra São Márcio? Ele escreve assim: é, efeminado, mercenário, sofista, muitíssimo vão, grande abelhudo, cavaleiro do vento. Ó, cavaleiro do vento é ótimo, né? Quer dizer que o quê? O pensamento dele era vazio, não só tinha vento. Francês vagabundo, porque vivia dos favores, né? Verme, coveiro de tiranos. Coveiro, por quê? Porque está defendendo um rei que foi morto. Coveiro de tiranos. Comediante estrangeiro. Quer dizer, como é que o estrangeiro vai se meter nos nossos assuntos? Enfim, por isso que eu estou dizendo, uma crítica de fato mordaz à defesa régia, tá certo? E aí, o que é que o Milton vai fazer? Ele vai justamente voltar a enfatizar, e aqui eu estou os mesmos argumentos, tá certo? Ele volta justamente aos mesmos argumentos. Então, primeiro, Deuteronômio 14, 17, o qual o rei está limitado às leis e a forma republicana seria preferível à monárquica. Então, ele volta lá no Deuteronômio, que a gente já tinha comentado aqui. Depois ele volta a Samuel de novo, né? Quando o povo pede para escolher. Eu comentei essa de Samuel, não, comentei só Juízes, não foi? Comentei Juízes e Deuteronômio, né? Mas Samuel também é importante. Samuel é importante porque eu vou ler essa passagem, né? Um pouco antes aqui, para a gente entender bem. Veja, e mesmo o povo de Israel tendo escolhido reis, Milton recorre à passagem do primeiro livro de Samuel, quando o profeta dissuade os israelitas, aquilo que a gente tinha comentado antes, de estabelecer um rei sobre eles, haja vista ser, e eu cito Milton, um modo extremamente vicioso de mandar de que os reis se apoderam por orgulho e desejo de poder. Né? Essa passagem, então, de Samuel foi disputada tanto por Salmácios quanto por Milton. O Salmácios vai dizer o seguinte: por Samuel a gente tem o quê? Tem Deus designando o rei. Pelo Milton, não. A gente vai justamente dizer que Deus vai dizer: vocês querem um rei? Então tá bom. Então você vai ter que aturar um cara que vai governar de forma tirânica, vai pegar as mulheres, os cavalos, a propriedade, etc. Como se encontra lá nas primeiras passagens ali do livro de Samuel, tá certo? Então aí eles vão justamente também disputar sobre essa passagem aí. Ok? Então, pulando um pouco aqui, já estamos já 1h30. Avançar um pouco aqui. Porque aqui depois é mais dos argumentos políticos, né? E aí eu quero me concentrar mais. E aí, o que foi que aconteceu depois disso tudo? Milton escreveu, de certa forma saiu vitorioso, porque os argumentos eram argumentos mais... De fato, Milton era um cara muito talentoso, né? E a maioria das pessoas não conhece, ele não escreveu só obra de poesia, ele escreveu muito tratado também, essa questão de tolerância, religião, uma série de coisas, e ele, de certa forma, ele ganhou ali naquele embate. E aí o que é que acontece? Aí é que entra a questão do filme e depois do Locke. Aí o filme, vendo tudo isso, esse cenário, escreveu a obra contra o Milton, tá certo? E a obra justamente ele disputa os mesmos argumentos, Deuteronômio, Samuel, Juízes e etc. Tentando transformar esses argumentos em argumentos defensores da causa dos reis e não em argumentos que pudessem favorecer a causa real. Então, só para vocês terem uma ideia, na obra contra que o Filmer escreveu contra o Milton, Observation sobre a origem do governo Milton, ele diz o seguinte, sobre a passagem do Deuteronômio. Aí o que é que o filme vai dizer, só para vocês terem uma ideia. E aí você vê como é um elemento de retórica, né? Como a Bíblia era utilizada para isso, né? Então, sobre essa passagem, Filmer questionou, Deuteronômio. Como alguém pode pensar que Deus, nesse texto, disse expressamente que havia sempre um direito no povo para empregar qual forma de governo eles desejassem? Para Filmer, os textos bíblicos não asseguravam e nem provavam essa espécie de direito do povo. E para demonstrar essa argumentação, ele então
ele utilizou uma passagem já discutida em sua crítica a Hobbes também, porque nesse mesmo livro ele escreve contra Hobbes, Milton e Grosse. E não é à toa, né? Por exemplo, Grosse ele está defendendo a ideia do comunismo primitivo. E o comunismo primitivo também tem uma origem religiosa. Porque se você entende assim, veja bem, se você entende assim, que Deus não deu o mundo a Adão, porque a discussão é essa, Deus deu a Adão ou não deu a Adão? Porque se deu a Adão é um problema. Por que é um problema? Porque deu a Adão e não a todos os homens, tá certo? E aí, como Adão ele era o patriarca, e aí eles concebiam a autoridade de forma hereditária, essa propriedade era passada também de maneira hereditária, tá certo? E aí, o que é que o Grotius vai fazer? Grotius vai entender essa passagem como uma passagem que daria substância para defender aquilo que a gente, assim, os intérpretes desse período chamam como comunismo primitivo. O que é o comunismo primitivo? É justamente isso, que no princípio do tempo a propriedade, ninguém era dono de nada e tudo pertencia à humanidade comum. É uma coisa que Locke também faz uso, tal. Então, esse era o comunismo primitivo. Então, não é à toa. E ele escreve nessa mesma obra, escreve contra o Grotius, escreve contra o Milton, e escreve também contra o Hobbes, foi aquilo que eu tinha comentado com o Marcelo há pouco, né? Já visto os fundamentos, o ponto de partida do pensamento hobbesiano ser a partir do contrato da liberdade natural. Porque aí você também tem um outro problema, que é o seguinte, que se entendia que todos aqueles que estavam sob o governo não eram livres, entendeu? Não eram livres, né? Justamente por conta da queda e da corrupção moral dos indivíduos. Isso fazia com que eles não fossem livres. Então, um dos grandes problemas de filme era justamente isso, que é uma coisa que vai aparecer inclusive nos jesuítas. Por isso que às vezes que eu digo que os jesuítas eles são avançados, por isso que os jesuítas defendem todo mundo é livre, igual, tal. Essas passagens tem. Por você pegar o Soares, ele tem um calhamaço sobre direito natural, tal. Eu não estou lembrado agora o título. Eu cito, né, no outro trabalho meu. Você tem então essa perspectiva de que os homens são livres. Então, dentro do patriarcalismo, o homem não é livre. Sabe por quê? Porque a ideia é o seguinte, que os súditos é como se fossem filhos do pai. E o filho não tem liberdade. Né? Por quê? Porque o filho não chegou à idade da razão, etc., para poder compreender a lei de natureza e agir livremente. Então, como os homens já são naturalmente decaídos, corrompidos, eles perdem também a sua liberdade e ficam submetidos à autoridade patriarcal, como o filho está submetido à autoridade do pai. Tá certo? Só que nesse caso aqui, nos pais a gente ainda tem que chegar à maioridade e a emancipação. No caso aqui da política, não. É como se fossem eternos filhos incapazes de exercer uma liberdade. Por isso estão sempre submetidos. É curioso, então, como esse calvinismo, por exemplo, faz uma operação que ele tem que separar política e religião. Porque o calvinismo, você pensa assim, sendo muito estrito, o calvinismo, por exemplo, tem muita dificuldade, ou pelo menos um dado tipo de calvinismo, com a ideia de uma espécie de verdade absoluta, ou de escolha total. À medida que você tem, por exemplo, a afirmação da soberania de Deus, a ideia da predestinação, etc. Você teria, do ponto de vista teológico, a ligação muito forte com a ideia do Pai. Deus que escolhe. Sim, eu estava até vendo isso. E aí, do outro lado, você está expondo, então, quando você tem alguns dos calvinistas caíram, vamos dizer assim, mais ao que eu vou chamar de avançado nessa época, então eles têm que fazer uma operação já de separação das coisas. Porque uma coisa parece que eles acreditam teologicamente, em alguns aspectos, e outra coisa parece que acaba sendo uma certa operação de política. Né? É verdade, Fica. E é o que eu digo, é uma disputa retórica, né? Para ver quem tem o melhor argumento retórico. Agora veja, essa matriz aqui é uma, a gente chama calvinista porque de fato, por isso, inclusive o Calvino conhecia esse pessoal, sabia. Mas assim, é uma matriz assim diferenciada, né? Escocesa, bretã, diferenciada. Mas de fato tem isso, né? A questão mesmo da predestinação com essa ideia é um pouco complicada. Agora veja. Se você leva a última consequência, eu poderia pensar que ele está indo para um outro partido. Não, então, agora veja, essa liberdade aqui ela nunca é uma liberdade absoluta. É sempre uma liberdade assim restrita à vontade de Deus, entendeu? Então nunca é. Agora a ideia, agora no caso aqui do patriarcalismo, ele fica só a questão mesmo ali no livro de Gênesis.
Deus criou o mundo, deu o mundo a Adão, e os filhos de Adão, que é a sua progenitura, são é, todos pertencem exclusivamente ao filho, eles não têm uma liberdade, não. E aí é justamente onde eles vão disputar, né? Aí, por exemplo, você tem que então quebrar com isso, com a ideia do patriarcalismo, e dizer que na verdade Deus deu o mundo para um homem todo, para toda a humanidade. E aí, depois disso, alguns autores, o Locke mesmo, ele vai ter que trabalhar nisso aí, e até por que que Locke vai fazer isso? Por conta das críticas do filme a esses autores. E aí Locke vai dizer que aí o poder dos pais sobre os filhos é só até chegar à idade da razão, a maioridade, depois disso você tem a emancipação. Aí tem toda uma outra história, né, que vai. Então tem um caminho de fato um pouco tortuoso e de fato é aberto a esse tipo de contradições e de retórica, né, de elemento de retórica muito forte, muito forte. Então, mas voltando a essa parte aí ele diz o seguinte: o versículo narra o momento em que os israelitas pedem a Samuel, de novo agora Samuel, uma mudança no governo com a instituição de rei sobre eles. É aquilo que a gente já comentou aqui, né? Que pede o rei como das outras nações tinham tal, e Samuel aparece. Eu vou até citar a parte. Eis que já está velho, né? Fala lá, na verdade, os anciãos, né? Das comunidades israelitas vão lá falar com Samuel e dizem o seguinte: eis que já está velho, não sei se vocês lembram dessa passagem, e teus filhos não andam, porque ele tinha feito dos filhos dele juízes, né? E teus filhos não andam pelos teus caminhos, né? Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que eles nos julguem como os têm todas as nações, tá certo? Então, aí é um outro ponto de divergência. Então, na interpretação de Milton, como a gente viu, essa passagem confirmaria o direito do povo a alterar a forma de governo. Dá para entender por quê? Porque o povo foi lá e disse: a gente não quer mais esse governo, a gente quer um outro governo, tá certo? Isso é na visão de Milton. Então, o que é que Milton vai dizer? Então, se o povo já podia fazer isso antes, se isso aparece na Bíblia dessa maneira, qual é o problema de, nas atuais circunstâncias, que a gente tem um rei tirano que desobedece às leis, qual o problema do povo também se reunir, dissolver o governo e estabelecer uma nova forma de governo? Isso na interpretação do Milton. Porém, aí você tem, na continuidade do texto, aí tem aquilo, né? Aí que é justamente o que o filme vai pegar, tá certo? Que são maços também, né? Esse pedido, pois, contra Salmásio, Milton argumenta que Deus desaprovou o pedido do seu povo e assim expôs por meio do seu profeta. Então, não o direito dos reis garantido por Deus, mas uma maneira bastante viciosa de governar, tomada pelo orgulho dos reis, a sua ânsia de poder. Ela não se refere àquilo que os reis deviam fazer, mas o que eles gostariam de fazer, pois ele mostrou ao povo o costume de um rei, evidentemente iníquo, odioso e tirânico. Portanto, esse costume não era de modo algum direito, mas uma injustiça, tá certo? Essa é o que o Milton fala sobre essa passagem, nessa obra A Defesa do Povo Inglês. Aí o que é que o filme, quando ele escreveu contra Milton, ele vai dizer? Então, o filme se envolve nessa querela e diz o seguinte: trata-se sempre de uma maneira monárquica, de modo que o desejo de um rei não significaria uma mudança na forma de governo. Veja, é uma coisa retórica, mas sim outra espécie de reis. Pois, quando o homem constitui juízes, aí eu estou citando o filme, né? Pois o homem, quando constitui juízes, nós podemos chamá-lo de rei. Que juízes são constituídos por reis, nós consideramos agora que um dos deveres dos reis é julgar pelos seus juízes. Então ele diz que na verdade não é uma mudança, tal, simplesmente uma continuação do governo real, tá certo? E aí, o que é que acontece? Então, o Milton, então, o filme então escreveu essas obras, né? Diversas obras, mapeando todas essas ideias, como eu já disse, a priori elas estariam lá presentes na teologia escolástica, mas depois elas ganham diversos outros segmentos na Inglaterra. Filmer, arguto sobre isso, percebeu, estruturou essas ideias e compôs o seu corpus político, religioso, patriarcalista, etc., estruturado no direito divino dos reis, né? Voltando ao patriarcalismo, né? Patriarcalismo também que tinha sido feito por Salmásio, que o Milton é um pouco tortuoso, mas é isso mesmo. Patriarcalismo que tinha sido criticado por Milton na obra do Salmásio. E aí o que é que acontece? Acontece uma coisa muito interessante, que
Esses livros que o Filmer escreveu, a maioria deles ficaram simplesmente enquanto manuscritos. Eles não circularam, eles circularam só como manuscritos, eles não foram publicados. A monarquia voltou, teve a reestruturação, foi restaurada a monarquia com Carlos II. E aí o que acontece? Volta os mesmos distúrbios na Inglaterra, começa a ver os mesmos problemas. Mas Carlos ficou até o final. E aí você teve um outro problema, que é o seguinte: na sucessão de Carlos II, o irmão dele, o Jaime II, ele tem uma ligação pró-católica muito forte, muito forte. E isso aí, então, essa possibilidade de você ter na sucessão da coroa da Inglaterra um rei pró-católico, movimentou todo o parlamento da Inglaterra de novo a fazer uma espécie de atuação política semelhante àquilo que tinha acontecido anteriormente, tá certo? A primeira metade lá do século XVII. Isso foi chamado de crise de exclusão, tá certo? A crise de exclusão. A gente tem que tirar da linha sucessória esse rei aí porque ele é pró-católico. E aí isso moveu todo o partido que, como eu falei para vocês, chamado Whig. E aí é onde entra Locke na história, né? E aí, na década de 80, já na década de 80, né, o Locke, então, ele foi, de certa forma, comissionado, né, foi instigado pelo Shaftesbury, que era um político muito influente na época, era um dos líderes do parlamento, do partido Whig. E aí Locke foi comissionado, não só Locke, mas outros autores, como o próprio Algernon Sidney, a escrever contra Milton. Sabe por quê? Ou contra Milton não, contra Filmer. Porque naquele ambiente de disputa, de fato, teológica, política, e que a monarquia estava voltando a ser atacada de maneira extremamente forte, como tinha acontecido no primeiro período, é tanto que James apesar de ter assumido o governo, James II ele não concluiu. Certo? Aí você tem a Revolução Gloriosa, tá? O parlamento dá um golpe e retira ele, e aí quando vem Guilherme de Orange, tá? A Rainha Mary estabelece um novo governo, tá certo? E aí o que acontece? Nesse clima, Locke então é comissionado a escrever. E para quem é que ele vai escrever? Contra quem? Contra Filmer. Por quê? Porque aí nesse ambiente a monarquia não pega as obras do Filmer e não do Hobbes. E publica o Patriarca, todas as obras do Filmer, justamente como uma campanha ideológica, uma propaganda ideológica para reforçar, do ponto de vista teórico, os fundamentos da monarquia. Aí o que o Locke vai fazer? Vai escrever os 2 tratados sobre o governo, o primeiro tratado contra o Robert Filmer. E depois o segundo tratado é uma outra coisa, tá certo? Então é a partir daí que o Locke entraria aqui na nossa exposição, tá certo? Temos aí 1h43 de fala, eu abro aqui para a gente fazer uma... Quer dizer, já está aberto, né? Mas para a gente concluir, porque aí depois a gente dá um pequeno intervalo e volta na segunda parte do Locke, que é um pouco diferente disso aqui. Mas... Nessa questão da propriedade, que foi levantada por vários autores e houve tantas discussões, existe uma outra leitura teológica que elimina a noção de propriedade pela parte do homem e diz que Deus nunca abriu mão da propriedade, que o homem, na verdade, ele é um conservo, enquanto ele estiver respeitando os preceitos de Deus. A partir do momento que ele não respeita, ele tem, inclusive, o direito à posse. Porque nessa leitura, eles são bastante literais, quando lá em Gênesis, Deus lhe entrega a posse do mundo Adão para que ele seja zelador e lavrador do jardim, né? E não proprietário do jardim. Nesses autores, enquanto eles estavam se degladiando lá, há alguma menção a isso? Ou eles deixam isso de lado porque é um primeiro muito examinado? Aí o que eu posso dizer assim sobre isso para você é o seguinte, que nesses autores aqui, essa discussão, essa tradição não entra. A questão, eles não entram nisso do homem como se fosse um empréstimo de Deus ao homem, eles não... Fica, na verdade, dividido assim, entre o comunismo primitivo, e que Deus dá a propriedade à espécie humana, adâmica, e uma outra adâmica aos seus... E os descendentes de Adão é o seguinte, não são a todos os descendentes, são aqueles que vão ser os patriarcas.
Essa é a grande questão. Aí são os patriarcas, são donos da propriedade, e os outros são simplesmente submersos, são uma espécie de escravos quase, porque eles não têm nem propriedade, não são donos nem do seu corpo. Entendeu? O rei pode matar um indivíduo quando quiser, né? Entendeu? Então, eles ficam, na verdade, há uma dualidade entre essas duas visões. São essas duas visões que estão se degladiando. E aí, o que é que o Locke vai fazer? Locke vai justamente assumir o comunismo primitivo. Ele teve que assumir. Agora, veja se ele cita o Grossio. Ele não cita. E Grossio foi um dos caras que desenvolveu a ideia do comunismo primitivo. Ele não cita. Era muito complicado citar o Grossio, até porque Grossio poderia dar leituras, margem a uma leitura ateísta. Não é isso? Porque, como você mesmo falou, né? O Grossio supõe a possibilidade de uma compreensão da lei de natureza sem o conhecimento de Deus. Tá certo? Então, ele não poderia citar o Grossio, mas ele assume a tese do comunismo primitivo, porque aí era um jogo. Ou ele ficava do lado lá dos patriarcalistas, ou ele ficava desse outro lado aí, do lado do Grossio. E aí é o que ele segue. Agora, essa outra que você falou, pelo menos dentro desses autores aqui, ela não aparece, né? Ele fica, na verdade, entre essa dualidade, comunismo primitivo ou propriedade adâmica. Vamos lá, Márcio, vamos lá. Ele foi instigado, né? Porque, assim, hoje em dia, desculpe aí se eu falo, mas hoje em dia as pessoas comentam no Facebook, né? Tal governo. Antes você tinha que escrever tratados, então era um pouco mais difícil, né? Então aí de fato ele foi. O que foi que aconteceu? Só para contar um pouco essa história para você, já que a gente tem um tempinho ainda, o Locke, já que ele já está passando já para a segunda parte, o que é que acontece com o Locke? Locke, ele era, na verdade, o curso dele, na verdade, a formação acadêmica dele era de medicina, né? Não sei se vocês sabem disso. O Locke era médico, trabalhou com Siderham, na verdade também tinha interesse da filosofia natural, trabalhou com Robert Boyle e tal, tinha uma visão corpuscularista da matéria. Locke era um cara interessante e era médico, né? E aí o que foi que aconteceu? Esse político chamado Shaftesbury, ele tinha um problema no estômago. É o primeiro, é o avô. Ele tinha, que era o político, de fato, né? Que era o terceiro, que é o neto. O Shaftesbury, o primeiro, ele tinha um problema no estômago e tal. E era algo grave, assim, entendeu? E é o que foi que aconteceu? Ele foi lá em Oxford, né? E quem foi que consultou ele? Locke. E é interessante que se você pegar os primeiros textos do Locke, antes dos dois tratados, da Carta sobre a Tolerância, etc., ele escreveu uma outra obra que são opúsculos sobre o governo. Ela nunca foi publicada, ela circulou enquanto manuscrito lá mesmo em Oxford, né? Circulou só como forma de manuscrito. E nessa obra, Locke ele não defende a tolerância religiosa, ao contrário, ele diz que o rei deve impor uma conformidade religiosa a todos os súditos da nação, tá certo? Ele tinha essa perspectiva. Os Shaftesbury vão lá, se consulta com Locke, Locke faz uma cirurgia nele, e essa cirurgia ela é extremamente, é até bizarro hoje, mas ela consistia, na verdade, em impor um dreno, e esse dreno era de ferro, era como se fosse uma torneirinha que ficava aqui. E na época até isso gerou caricaturas e etc. Só que isso foi um sucesso, porque aí tipo, prolongou a vida desse cara por algum tempo. Aí o que foi que ele fez? Ele trouxe Locke para dentro da casa dele, né? Para ser uma espécie de médico, e aí Locke acabou se tornando também secretário político dele. E se envolveu nos casos da Inglaterra, nos casos políticos da Inglaterra, que eram os casos que o próprio Shaftesbury estava envolvidos. E aí, do nada, Locke muda. Em 1667, ele escreveu um primeiro ensaio sobre a tolerância. Se você for pegar esse primeiro ensaio da tolerância do Locke, de 1667, já é completamente diferente daquela obra. E aí vai. E quando chega na década de 80, o que é que acontece? Nesse clima de embate entre o parlamento e o James II, né, e a possibilidade de, não do James, mas a possibilidade do James assumir, que era pró-católico, e aí gerou a crise de exclusão, o que foi que aconteceu? A monarquia publicou as obras do filme, como sustentação teórica da monarquia patriarcalista e etc. E aí o agrupamento Whig, né, que era liderado nessa época pelo Shaftesbury, né, de certa forma comissionou todos os intelectuais, pelo menos aqueles mais capazes, a escrever contra o filme.
e um deles foi Locke, mas não foi só Locke que escreveu, não. O próprio Algernon Sirren, James Tyrrell, são três que escreveram, todos os três escrevem contra o filme. E aí Locke é um desses. Então é uma espécie de uma obra encomendada. Só tem aquele cara ali e ele escreveu uma obra perigosa, as pessoas estão aceitando, porque ainda tinha, na época, essa ideia patriarcalista, de origem divina, como está sustentado no Gênesis, e ainda tinha um apelo popular entre as pessoas, tá certo? E aí se tornou uma ideia que começou a ser difundida, tá certo? É tanto que ainda no século XVIII, o Rousseau, no discurso sobre a economia política, ele vai citar o filme. E não é à toa que o Bossuet, no final do 17, já para o 18, ainda leva a cabo uma perspectiva patriarcalista. Tem lá a política tirada das Sagradas Escrituras. Eu não lembro direito o título em francês, mas até eu publiquei um artigo sobre isso, na revista Quadrante, que é justamente Filmer e Bossuet. Bossuet, já no final do 17 e início do 18, leva a cabo de novo o patriarcalismo. Para você ver, hoje parece uma coisa um pouco solta, sem muito sentido, mas na época era importante, tá certo? E aí, do nada, aquele cara, que era um camponês desconhecido, de fato um patriarca, porque Filmer era o filho mais velho, então o filho mais velho herda toda a propriedade, então quando os pais do filme morreu, ele herdou toda a propriedade. Então, de fato, ele era um patriarca. Agora, ele era um cara obscuro, entendeu? No interior. Né? Na Inglaterra não era nem de Londres, tá? Era um fazendeiro. Mas que era curioso, escrevia isso. E do nada esse cara se torna o cara, entendeu? E começa a ganhar muita influência. Então, para tentar segurar essa influência, aí diversos autores publicaram contra o filme, inclusive Locke. Agora, desses autores, Locke foi o que ficou mais famoso e tal, foi aquele que ganhou as audiências maiores, teve uma influência maior e etc. Então é por isso que eu digo que ele foi comissionado nesse sentido, né? Ele foi instigado a escrever contra Milton, ou contra Filmer para segurar a influência do Filmer na Inglaterra. Agora veja que é uma relação interessante, né? Porque Locke escreve contra Filmer, patriarcalista. Milton escreve contra Samácios, que também é outro patriarcalista. Ambos defendem o governo por consentimento, ambos defendem o trust, ou seja, a confiança, ambos defendem a dissolução dos governos, ambos defendem a tolerância religiosa, ambos são contra a tolerância aos católicos. Então veja, as coincidências são muitas, né? Agora, o que acontece é justamente isso. Como Locke está escrevendo já no final do 17, de certa maneira, então as teorias políticas ela vai perdendo a necessidade de uma fundamentação religiosa. Por exemplo, de ficar disputando sobre passagens bíblicas. Então, por exemplo, no segundo tratado você não tem passagem bíblica. Ele fala o tempo todo, não, Deus criou a lei de natureza, mas é só isso. Ele não vai para a passagem bíblica. E aí, de certa forma, a teoria política positiva mesmo, porque aí eu digo, no caso de Locke, que são duas. Você tem uma negativa e uma positiva. A negativa é a primeira parte, quando ele refuta Filmer. Então ele não propõe nada, ele só diz, ó, tudo que Filmer escreveu é uma bobagem. E virou até uma caricatura, né? Ninguém leva a sério Filmer por causa disso. E também as pessoas conhecem Filmer porque Locke escreveu contra ele, né? Tem essa coisa também. Aí tem essa parte que é a parte negativa, que ele não propõe nada. Mas no segundo tratado, que é quando ele fala da propriedade, ele divide os poderes do Estado, executivo, legislativo, fala da dissolução dos governos, da origem contratual, do estado de natureza, etc. Ali você não tem nenhum elemento religioso importante, nada extraído da Bíblia importante, a não ser a ideia de que Deus estabeleceu uma lei de natureza. Só isso. É por isso que depois, na segunda parte da minha exposição, eu vou dizer que em Locke há espaço sim para sociedades ateias. Porque para você conhecer como aparece o mesmo raciocínio que aparece no Grosse. Para você conhecer a lei de natureza, você não precisa saber que Deus existe. Porque a lei de natureza é uma lei simples, adequada à luz natural, à razão. A razão mais simples de um índio que mora no Brasil, como ele cita justamente isso, aos índios do Brasil, da Baía de Soldânia, até chineses, etc., vivem sem nenhuma noção de Deus, tá certo? E aí essa parte aí você vai tendo, na verdade, um certo esvaziamento da linguagem religiosa, não da linguagem, não que Deus suma, Deus ainda continua, mas a linguagem religiosa bíblica ela vai sendo esvaziada e vai dando lugar a uma teoria política mais laica e secularizada. E o culminar disso é no segundo tratado sobre o governo.
É um pouco isso. E aí é interessante como se vai. Isso aí, o final, a segunda parte da nossa exposição vai ser para mostrar isso. E aí eu vou entrar em temas polêmicos aí para discutir com o Marcelo dos ateus e tal. Eu saber uma coisa, sabe? Ah. Esse dado biográfico que você está definindo aqui do patriarca, Uhum. ele era tudo mais velho, isso levou ele a escrever o patriarca? Ou simplesmente. Não, não, assim, o que eu falei é mais pelo fato dele ser um patriarca, né? Então, pelo fato dele ser patriarca, ele vivia em um ambiente patriarcal, estruturado ainda nessa perspectiva patriarcal. Agora, não foi isso que o levou a defender isso. O que levou, não, o que levou ele a escrever era a necessidade de sustentar a coroa, tá certo? Agora, sobre isso, ainda tem mais um dado, Marcelo. Que o filme, ele escreveu, o Patriarca, ele estava pronto em 1631. Quando eu estava acabando a tese de doutorado, eu encontrei um texto que fala que, na verdade, é uma coisa que foi descoberta recentemente, isso. Que é o seguinte, que em 1631, naquela época, para você publicar uma obra, você tem que ter autorização dos mecanismos, da burocracia real, tá certo? E ali, você teve, de fato, o filme, ele submeteu para ser a impressão para a monarquia, por Carlos I, Charles I, e não foi aceita a publicação do Patriarca. Para você ver como era, de fato, ideias polêmicas. O Patriarca ele só foi publicado depois, em 1680, imagina. Muito tempo depois é que daí foi publicado. Então, veja, então, não é que ele escreveu o Patriarca porque ele era, de fato, um patriarca. É claro que isso fazia parte. Ah, não é só por isso. Agora, claro que pelo fato dele ser um patriarca, de viver numa sociedade estruturada de maneira patriarcal, isso fazia parte. É fruto de tudo isso, uma condição social bem ampla, né? Bem ampla, inclusive. São dados dessa imagem do Brasil como também é uma questão da essência de Deus, né? Já viu um jesuíta em 1560 francês chamado Jean Méry, que veio fazer defensoria e quando ele vai para Fernando de Noronha ele começa a fazer esse relato. Isso, são os relatos. Isso já antes mesmo do Locke. Não, é antes. Tanto que surge até no seu literário, né? Literatura de viagem, então, mas não é que o Locke, quando ele vai falar isso, sendo pautado. Tupinambás. Não, ele cita os Tupinambás. Mas. Isso. Não, mas é justamente isso. Quando ele vai falar dos ateus na história, ele vai falar, claro, quando ele vai falar da América, ele vai Garcilaso de la Vega, História do Peru. Aí que é justamente, ele vai pegar na literatura de viagem, vai dizer, ó, existiam diversas sociedades, forma de organização social, então veja, se tem sociedade, existe razão para compreender as leis que estabelece a sociabilidade, né, que é instituída por Deus, e que vivem de forma organizada, social, sem nenhuma noção de Deus. Então aí é que tá. Então você tem diversas, por isso que depois Locke foi acusado de ateísmo, né? Escreveram livros contra o Locke, depois que ele publicou um ensaio, isso está no ensaio. E é interessante que o ensaio de Locke é até a obra que ele escreveu, que ele assinou. Porque, por exemplo, o segundo tratado ele não assinou, né, os dois tratados. Ele fez de forma anônima. A carta sobre a tolerância, ele pôs um pseudônimo, Filântropos. E o ensaio foi a única obra que ele atestou. Essa obra é minha, que ele passou quase 20 anos escrevendo. E essa obra foi extremamente polêmica. Escreveram contra ele dizendo que aquilo dava margem a um ateísmo e etc. Então, dessa forma, é extremamente tranquilo entender que Locke aceita sociedades ateias. Não é que ele aceita, existe. Existe. Eu vou tentar. É inevitável. Mas aí cai um pouco. Cai um pouco, obrigado, viu, Ana? Cai um pouco aquela ideia da intolerância aos ateus. A intolerância aos ateus é nenhuma obra. No ensaio ele vai dizer, ele ainda fala, diversos povos, inclusive entre os chineses, ele vai dizer, muitos chineses aí vivem sem nenhuma noção de Deus. Mesmo entre religiões monoteístas, muitos homens ainda pensam que Deus é um senhor que está lá sentado no céu olhando tudo. Ele vai dizer, isso não é conhecer Deus. Isso não é conhecer Deus. Então você não tem um conhecimento adequado de Deus, é você ser um ateu. Para Locke, o conceito de ateísmo é isso. É você não entender Deus como aquilo que a gente tinha comentado antes, né? Onisciente, onipotente, não é material, é um espírito no outro mundo, perfeito, cria tudo e não se envolve com mais nada, tá certo?
e estabelece as leis. Então, isso é Deus. Se você não entende Deus dessa forma, você é um ateu, porque você não conhece Deus. Entendeu? E aí, isso aí é amplo. O ateísmo tem todas as partes. É. E aí tem todas as partes. Aí depois eu vou mostrar por que então a religião é importante. Segunda parte aí. Não, se quiser a gente vai para a segunda parte agora. Só usando esse café, essa água,